Vamos cumprimentar Marcelo Coutinho, que traz pra gente o destaque inicial do mercado de futuros. Olá, Coutinho. O Indifut tá cozinhando galo, não subiu ainda, mas o dólar, em linha com o esperado quando se olhava pro mundo, abre os trabalhos pedindo mais força, tá subindo 0,40, batendo um pouco no real hoje. Bom dia pra você. Bom dia, lindão. Firme? Bom. Forte? Bom. Então capricha, vai lá. Bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Vamos lá, o índice segue em leilão, pelo menos na minha máquina aqui, meu profit ainda não abriu. De qualquer forma, Uno 40500, alta de 1,65%. Uno 40500 tá aqui, ó. Você consegue enxergar o envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, tudo sob controle, tá aqui na parte superior do seu gráfico. Já o dólar estável, R$ 5,703. O dólar permanece dentro desse canal, 660795, formação gráfica ruim. Eu posso cantar um mega envelope de baixa, teria que romper o 660, a gente sabe que aí tem um problema. Então, por enquanto, na análise gráfica no diário, estas são as figuras. Já já a gente volta, vai falando aí dos tempos gráficos de intraday, mas por enquanto é índice para cima, o dólar estável. Segura o Indifut, Bovespa Futuro vai avançando no leilão 1,7%. Nós temos 9 horas com 3 minutos, olha aí, ó, esse é o Vladimir. É ou não é? Na sexta-feira ele falou, tô com um pradão na bolsa, apostando na descompressão da balança de riscos a partir do acordo entre as delegações americana e chinesa em Genebra, na Suíça. Sempre bem informado o Vladimir. Aí o Vladimir abriu o home broker, olhou o Indifut que acabou de sair de leilão e falou: opa! Ira! O Indifut sobe para as 4 linhas do gramado, subindo 1,53%. E atenção, urgente na nossa cobertura, máxima histórica nominal, Indifut em 140.260 pontos. O Coutinho tava narrando pra nós que a máxima histórica, repercute pra gente, por favor, Coutinho, tava na faixa dos 137, 138, Do Ibovespa, você pode colocar o Ibovespa à vista, porque é o seguinte, o que eu tô projetando é, o Indifut está subindo 2.000 pontos. O Ibov fechou os trabalhos a 136.511. Se nós pegarmos esta fotografia do Indifut, eu não posso chamar de máxima histórica intradiária, porque no caso do Indifut, como você tem a rolagem, o gráfico ele te joga lá para os 150 e cacetada. Então não vai dar para fazer isso com o Indifut. Mas se você pegar os 2.000 pontos que o Indifut neste momento entrega, coloca sobre a mesa, e pegar só 1.500 para colar junto ao Ibov, nós já teríamos, no caso do Ibovespa à vista, aí sim, a máxima intradiária nominal. Qual que foi o último patamar a que chegamos no à vista, Coutinho, onde é possível fazer esse raciocínio? 1,37634. Então pronto. Nem 1.500 pontos são necessários. O Indifut está entregando 2.200. E nem 1.500 são necessários para que nós, de saída, narremos aqui a máxima intradiária histórica nominal, em real, do Ibovespa. Se você dolariza, o raciocínio é bem diferente. Mas, em real, estamos muito próximos de anunciar mais uma renovação de máxima intradiária histórica nominal. 9 horas com 5 minutos, o Indifut sai do vestiário, sobe para as 4 linhas do gramado e dá o seu show com 2.000 pontos a mais nos prêmios, 140.300 pontos. Marcelo Coutinho, vamos para o gráfico do Indifut. Você não teve condições de falar a respeito porque ele estava no leilão. Você, Coutinho. Bora. Aqui você tem um envelopezinho de alta, pessoal. Então, olha só. Sobe, longa lateralização, queda. O meu profit, por algum motivo, está atrasado. Então, eu vou manter a análise, apesar que o envelope em si... acabou de entrar. Pronto, saiu aqui do azulzinho. Deixa eu cancelar esse cara e deixa eu voltar esse para cá. Pronto. 1,40,120. Sobe, longa lateralização, sobe, envelope de alta, máxima 140.590, máxima projetada. A gente tem o índice agora abrindo em alta, gap de alta, fazendo uma leve correção já no intraday. E o dólar, por enquanto, também no gráfico de 60, já já a gente volta no gráfico de 15, o dólar ali no 0 a 0. O hamburguinho, pouco de vol para cima, um pouco de vol para baixo, cravado R$ 5,70, o dólar ainda não se decidiu o que quer fazer. 9 horas, 6 minutos, Guilherme Cunha, vem pra cá, bem-vindo, bom dia, Indifut, nas alturas, dólar um pouquinho mais forte, a nível global tá acontecendo. E a nossa curva de juros também está disparando, com toda essa sua ginga aí,
Porque pelo mundo as pessoas estão se desfazendo dos títulos da dívida, estão se desfazendo dos DIs na busca por risco. Risk on! O botão do risco tá on! Vai lá, Gui, bom dia! Todo problema acabou, Donald Trump chegou. Bom dia, Léo, e bom dia a cada um de vocês que contemplam essa mega audiência aqui na TC News. Tamo junto, Levate. É um pouco mais do mesmo que todo mundo já falou, inclusive no gráfico, para quem quiser ver. Tá aí, Léo, até trava, tá? As plataformas aqui basicamente travadas. Risk on é o movimento que nós temos mais positivo para todo o cenário brasileiro e até mesmo esse dólar, Léo. Daqui a pouco dá pra gente dar uma trucada. Olha, são 9h07. O Gui deixou uma provocação boa, hein? Porque no mundo o dólar tá se fortalecendo. O que você tá sugerindo é que aqui no Brasil o real pode encontrar espaço para se fortalecer ante o dólar, ou seja, um dólar um pouquinho mais fraco. Já emenda e fala, porque não foi mencionado nada do tipo até aqui na nossa cobertura. Por qual razão você estima que a moeda brasileira deve estar mais bem posicionada do que outras para ser uma exceção e não regra na comparação com outras moedas hoje, hein, Gui? Não é nem um cenário de negativar, é um cenário de você obter essas primeiras resistências como pontos fortes. O DXY vem numa toada muito grande, porém aqui, se continuar esse movimento de um fluxo mais persistente comprador, as commodities atraem essa perspectiva, durante o período do dia a gente pode voltar a negociar abaixo dos R$5,70. Então é aí que a gente pode ver um mecanismo mais inteligente para a ponta do dólar. Já o índice abre num gapão, ele tende a trazer esse recuo e só lá para as 10 horas da manhã desenhar qual que é a sua devida realidade. Temos 9h08. Bom, vamos lá, amigos. É normal que esse Indifut galopando chame alguma realização, Coutinho. E, de fato, nós estamos diante de uma desaceleração. Porque o Indifut, ele abriu subindo 2.200 pontos. Agora sobe 1.385, renova a mínima intradiária. Chamou realização diante da esticada. Neste instante, com 1.400 pontos, ainda assim eu acredito que a gente possa narrar, logo na abertura do mercado à vista, uma máxima histórica nominal intradiária. Vamos com o Coutinho revisitar o gráfico. Essa perda de fôlego encontra suporte em alguma região? Você está em cima dele a 1,39,620, cota 1,39,550. Então você nota a movimentação, né? Lateralizada com cunho baixista, imaginava-se inclusive uma queda. O mercado gapa e aí faz exatamente o movimento que faria perdendo 1,38050, né? Então você nota que agora eu já estou no candle de 15 minutos, então é praticamente a movimentação desde a abertura do mercado. O mercado abriu a 1,40305, 1,39400. Então aqui, conta rápida, você tem quase 1.000 pontos de queda dentro desses 10 primeiros minutos de mercado. Então agora esse cara corrige, lógico, a figura em si ela mudou. Você tem agora este suporte a 1,39,620. A gente tem que ver o que vai acontecer aqui agora para ver que tipo de posição a gente pode tomar. De qualquer forma, gapou, o mercado resolveu realizar, seguiu a figura gráfica anterior e esse a priori deve ser o próximo ponto, 1,39,020. Doletinha, olha só o candle do dólar. Pavio para cima, pavio para baixo, 0 a 0 no hamburguinho, o dólar permanece R$ 5,70. Leozinho Pinheiro, tá na hora de a gente apertar os cintos pra gente viajar. Vamos passear pelo mundo e você vai ver um ambiente absolutamente favorável para tomada de risco. É um mundo que hoje comemora a descompressão das relações comerciais entre Estados Unidos e China. Vocês já me viram falar, faz tempo que eu não menciono aqui, mas vocês já me viram falar bastante ao longo do ano, para ilustrar a dinâmica dessa queda de braços, é aquele provérbio indiano, segundo o qual quando dois elefantes brigam, a grama é que sofre. Os dois elefantes têm nome, Estados Unidos e China, e a grama é o resto do mundo. O resto do mundo apoiou bastante, enquanto prevaleceu a incerteza e a nebulosidade. Só que, como em nenhum outro dia de 2025, nós inauguramos hoje uma cobertura em que as coisas estão muito mais claras. E como o mercado vai na frente, é capaz até de começar a colocar nos preços, para além dessa pausa de 90 dias, com taxas bem mais baixas, até um desfecho mais positivo ainda depois desses 3 meses. De fato, ficou claro que tanto os americanos dependem dos chineses, quanto os chineses dependem dos americanos.
muita gente começou a construir uma percepção de que só os americanos dependiam dos chineses, ou, em menor proporção, que só os chineses dependiam dos americanos. O que o denominador comum alcançado pelas delegações no final de semana escancara é que as duas potências podem até latir muito uma com a outra enquanto as câmeras estão ligadas. Mas quando as luzes apagam e nos bastidores conversam, sabem que uma potência depende da outra. Exatamente como boa parte dos nossos comentaristas vinham sugerindo aqui no nosso dia a dia e na nossa dinâmica. Com isso em mente, eu quero dizer para vocês que há um abismo entre o fechamento de sexta-feira e a dinâmica desta segunda-feira. Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros, não sei se o Coutinho tem condição de colocar via Black Arrow os 4 indicadores acionários americanos, aí estão na tela. Nós vimos um fechamento, Dow Jones caiu 0,30, o S&P na sexta-feira ficou no 0 a 0, Nasdaq 0 a 0. Os futuros americanos estão mostrando o seguinte, Dow Jones futuro, 2,5% de alta, Nasdaq futuro, 4% de ganho. S&P futuro, 3% de avanço. E Russell 2000, uma disparada de 5% praticamente. 4,62% ganho de momento. Lembrando que o Russell 2000 é um indicador que traduz a performance média das small caps americanas. Estas que estavam com um apetite pelo risco a seu respeito muito baixo e que está descomprimindo, tal qual uma mola, né? Com muita agilidade hoje, quase 5% de ganho. Isso é o ganho médio. Você imagine quanto de variação percentual algumas das small caps americanas não devem apresentar. E quando nós vamos para as 7 magníficas, a festa é delas também. Microsoft sobe 2, Apple 6,5, Nvidia 4,5, Google 2,6, Meta 5,9, Amazon 8, Tesla 8. É por isso que eu acredito muito na tese dos vários óculos. Quem olha só para o gráfico pode ver esses ativos aqui numa eventual tendência que não inspirasse compra. Mas não é só o óculos do gráfico que conta, né? É o óculos do gráfico, é o óculos do fundamento da empresa, é o óculos do noticiário e nesse óculos aqui tem a notícia principal. É nesse óculos aqui que vem a grande pista, a grande chave de compreensão do dia a partir do acordo celebrado entre americanos e chineses. E quando a gente vai com isso, eu fecho para a tabela da volatilidade, o DXY... Por isso é difícil imaginar um real que escape a essa lógica. Porque o DXY está avançando 1,24%. Alguém poderá dizer, mas o real não faz parte da cesta teórica do DXY. Mas o DXY está guiando o comportamento da moeda americana para além da relação dela com moedas desenvolvidas. No mundo há um fortalecimento do dólar, até porque a credibilidade da moeda americana passou por arranhões diante da queda de braços entre o país e os chineses. Agora que isso está em boa parte desconstruído, a gente vai ter alguma recuperação só de credibilidade, já é alguma coisa, no caso da moeda americana a nível global. E isso também bate no que diz respeito a moedas emergentes. O VIX, meus amigos, abaixo dos 20 pontos. O VIX de volta a um patamar inferior aos 20 pontos. Isto é notícia, isso é muito importante. É um empurrão para o risco por parte de gestores e da indústria, que não pode, por mandato, muitas vezes apertar o botão de compra, enquanto o indicador de volatilidade das opções implícitas de S&P não dava oportunidade ou espaço para tal. E o movimento de realização que nós estamos vendo em todos os títulos públicos e em todas as curvas de juros no mundo. Como o apetite pelo risco está ligado, muita gente está se desfazendo dos títulos da dívida pública. Se eu vendo o título da dívida, o preço dela vai cair. Todo mundo quer se desfazer. Em compensação, o rendimento vai disparar. Os yields de 2 anos têm 10 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio e remuneram o investidor em 3,99% ao ano, enquanto os yields de 10 têm uma disparada de 8 pontos base a mais nos prêmios, um retorno médio de 4,46%. Coutinho, meu amigo, você agora dá o seu show, o Guilherme Cunha na sequência vem e arremata. Os 4 personagens, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, eles estão com fortes vieses de alta. O gráfico sugere o que para quem está nos acompanhando? Bora! Olha só, pessoal, recordar e viver, né? O que a gente vinha falando do outlook do mercado americano, né? Ele era altista, então subiu, corrigiu, subiu, e aí eu falei isso na semana passada dos 4, né? Então sobe, lateraliza, sobe, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu. Quando eu olho para os 4 índices, todos têm o mesmo rosto, né? Ou seja, a mesma montagem gráfica, em pontos diferentes. Então, por exemplo, quando eu olho para S&P 500 sobe 2,98% em cima de uma resistência, 5.832.
final de movimento. Quando eu olho para Nasdaq, eu olho, sobe, lateraliza, sobe, Nasdaq já foi um pouco mais acima, minha resistência era no 344, cota 20.854. Quando eu olho para Russell 2000, 2115, coladinho na resistência, subiu, lateralizou, subiu. Quando eu olho para Dow Jones, esse já está bem mais atrasado, a gente já vinha falando sobre isso, 42.300, resistência 42.800. Outlook geral, mercado americano com uma figura gráfica montada, os 4 índices com envelopes de alta, todos eles montados, só que, cuidado, todos eles perto de resistência, uns abaixo, uns em cima, uns acima. Pode ser uma desaceleração. Sendo mais conservador, ok, pode ficar atento. Se a gente puxar os papéis, com certeza todos eles já vinham subindo nessa toada. Para o investidor ou para a investidora um pouquinho mais conservador, vale colar um stop da eventualidade que o mercado desacelere. Nós temos agora Indifut a 139.595 pontos, o dólar avançando 0,65% e a curva de juros pedindo 9 pontos base e meio a mais nos prêmios em média em toda a extensão da curva. Guilherme Cunha, meu parceiro, arremata aí a dinâmica americana que vai ditando o apetite pelo risco no mundo. No mundo, Léo. E aqui, inclusive, as commodities podem ser o grande protagonista, de novo, das 10 horas da manhã, tirar um pouquinho mais desse candle vermelho e lá no suporte traduzir numa expectativa mais compradora também. Estamos derretendo, assim, vamos dizer, desse gap, e o Beida mandou muito, né? Então a gente tem bancos, a gente tem alguns setores que estão um pouco mais já no preço e as commodities ficaram para trás. Então esse movimento pode vir ajudar no preço de abertura. Dólar forte no mundo afora, essa primeira resistência vai ditar também um pouco da boa regra a respeito aqui do nosso câmbio brasileiro. Tá subindo um monte de plaquinha aqui, Léo, para quem foi fazendo a movimentação da venda parcial aí mais perto das mínimas e pode pegar uma continuidade do movimento de queda do índice pós-forte gap, mas o contexto ainda é muito positivo aqui para nós. Lá fora, muito mais forte, dinheiro lá valendo mais, então tem que prestar atenção, porque lá não tem muito por que parar não. Muito bem, Gui, nós temos 9 horas com 19 minutos, Marcelo Coutinho e Guilherme Cunha agora vão olhar, e daqui a pouco tem Pedro Albuquerque, o CIO do TC, em instantes, 9h30, a gente vai conversar com ele. Vocês vão olhar agora, junto comigo aqui, aliás, deixa eu agradecer, né, mais de 3.000 simultâneos, mais de 1.350 likes, vocês nos ajudam a chegar em 1.500 likes? Vamos fazer juntos aí essa maratona, essa salva de likes? Próxima resistência, bati aqui com a análise gráfica do Léo Pinheiro, que Coutinho que nada, análise gráfica do like... Qual o problema? O menino lá tá dominando o gráfico também, ô garotinho. Tem a Fibonacci e tem Fibolike. O mestre do Fibolike é o Pinheiro. E ele me disse, Leozinho, ó, próxima resistência, 1.400 likes. Vamos romper. Um discípulo seu, aluno seu, o aluno moreno dedicado que você tem, e é essa moral que você dá pro homem aqui, rapaz? O Coutinho, às 9, nós pegamos ele na saída, Leozinho. Deixa comigo, Leozinho. Nós vamos pra cima, Leozinho. 9h20. Então é o seguinte, enquanto vocês vão nos ajudando com os likes, o Coutinho e o Gui vão olhar pro ouro e pro Bitcoin. Ativos de proteção de capital que chamaram tanto a atenção no momento do risk-off e agora vão passando por uma realização. O ouro tem uma queda próxima a 4%, recua 3,6%. E o Bitcoin está no 0 a 0 em 103.760 dólares. E eu fico curioso para entender a dinâmica do Bitcoin. Mais tarde a gente vai ter um Minuto Binance, hoje é com o glorioso Jorge Souto. E eu fico curioso pelo seguinte, nós temos no mínimo duas dinâmicas para justificar a força compradora de Bitcoin nas últimas semanas. São duas dinâmicas em princípio antagônicas, é um win-win. Uma dinâmica é busca por proteção de capital. O Bitcoin equivale a um ouro digital, nele me refugio. O outro fundamento é o Bitcoin surfa a liquidez global, em movimento de risk-on, ele também sobe. O Bitcoin está no 0 a 0. Você vê que ele não tem uma realização de 4%, 5%, como tem o ouro.
Então é bem interessante a gente monitorar a fotografia e a performance do Bitcoin nesse contexto. Vamos com o gráfico, depois com o fundamento do Gui. Marcelo Coutinho. Olha só, Leozinho, no caso do ouro, eu já tinha fibado baixista, né? Então o ouro pra mim era queda. Já tinha aqui esse cai, corrige, cai. O ouro deu venda no 3386. E aí eu tinha cantado que abaixo de 3.201 a gente iria a 3.017. A priori, tudo sob controle, é isso que acontece. O ouro lateraliza com cunho baixista. O ouro agora vai ver o que acontece acima ou abaixo de 3.200 dólares. Bitcoin, a priori, não muda meu raciocínio, tudo sob controle. Subiu, lateralizou, subiu. Nova lateralização para manutenção altista. Meu número para Bitcoin ainda é 112.050. Bitcoin tem que perder 103.150 para azedar essa figura gráfica, o que não tira a minha alta ainda. A minha alta ela é próxima de 100 mil dólares, ou seja, eu ainda teria espaço para uma eventual correção para posterior alta. Então não muda muito a minha figura, apesar dessa mudança do cenário americano em termos dos índices. O Bitcoin para mim tá praticamente como você comentou, no 0 a 0, cai agora 0,41. Quem é essa? É a nossa GPS do mercado financeiro. Ah, Coutinho. Fala, lindão. Você ainda não criou intimidade com ela? Chama pelo nome, é a Beta. Beta? Beta. Calma, lindão. Eu tô calmo. É que eu quero você com amor de todos os personagens. Fala, aqui. Betinha da minha vida, conta a sua história. Sobe, lateraliza e sobe. Uma arrematada, tá vendo? 9,23. Gui, Riscon, ouro realiza. Bitcoin resiliente. Vamos lá, e aí eu também tô curioso pra saber como é que vai ser a justificativa do Bitcoin. Por que ele não tá explodindo, Léo? Eita, vamos lá. Ouro, primeira coisa, a tese, a materialização desse movimento de queda. Boa parte da sua alta foi o tarifaço. Finalizando, diminuindo esse movimento, opa, Léo, o ouro é uma das teses, um dos ativos, entre aspas, mais simplista para esse movimento curto-prazista. O acumulado da queda da madrugada expressivo, e ao romper esse suporte, uma região que a gente chama de rasgada, né, pode ter um acumulado nessas 24 horas histórica com a turma colocando um dinheiro no bolso. É bom colocar um dinheirinho no bolso também, viu, Léo, para não deixar voltar boa parte do movimento. Bitcoin, tá todo mundo colocando o ativo para cima, mas o movimento não tá expressivo, inclusive me chamou a atenção na madrugada, é um dos ativos que menos foi negociado, né, quem dá uns pequenininhos, a turma tá colocando dinheiro na Bolsa Americana e realizando no ouro. Então as teses mais fáceis é Bolsa Americana para cima, ouro para baixo, Bitcoin, deixa para os especialistas porque eu não manjo nada desse treino. Agora, o Vinícius Volpatti manja. Ele é porta-voz da Binance, está acompanhando nossa tabela aqui, Gui, Coutinho, e ele escreveu, teve comigo aqui na sexta-feira, a gente fez um Fala Binance especial, inclusive, e ele escreveu algo que a realidade sustenta com os índices acionários e com os índices de outros criptoativos que não o Bitcoin. O Vini tem uma hipótese e dá para embalar. Ele diz assim, Léo, pode estar ocorrendo com o Bitcoin algo parecido com o que acontece com o ouro. O Bitcoin cai ou lateraliza e as demais altcoins sobem. Ethereum, ele coloca aqui Solana, outras BNB, XRP, seguem subindo. Pode ser que esse movimento de rotação esteja acontecendo também no segmento das criptos especificamente. E eu acho uma bela hipótese, porque de fato o Bitcoin dá sinais de algum cansaço no curto prazo, mas outras altcoins estão avançando, sugerindo que a liquidez e o apetite pelo risco está se invadindo a cesta de criptoativos, embora tendo andado tanto quanto andou, caso do Bitcoin, as outras criptomoedas é que estejam festejando mais essa liquidez mais agressiva do botão de compra. Bom ponto aqui do nosso Vini Volpatti, a quem eu agradeço e mando um abraço. Temos 9 horas com 25 minutos e a galera que tá aqui, hein? Vamos lá, daqui a pouquinho tem Pedro Albuquerque pro Ezequiel, pra Ana Rovai, pro Ricardo Cunha, para o 219 bilhões. Quem mais tá aqui? Para o Wellington A, para o Juliano Rodrigo, o Dona da Mente Oficial. Também tá aqui, ó, o Vini Meu Lindo. O Vini Meu Lindo tá apelando, hein? Falou Leozinho Gostoso. Ele gosta. É. E Coutinho Miami. Demais! Você acha que é o caso de colocar limites?
Ou você acha que um dia de apetite de risco generalizado, toda forma de amor acho que ele respeitável. Tá mais animadinho. Tá mais animadinho. Deve estar compradaço. Por enquanto vamos tolerar. Coraçãozinho pra você, quem quer que seja. Quem mais tá aqui, Felipe Tanuri, o Ronaldez, também a Thaísa, o glorioso Juliano, a Marcela Antunes, o Pipe, também tá aqui a Vovó Investe, bom dia. Quem mais, o Frederico Souza, Fred, o glorioso Rodrigo Soares. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, 3.100 simultâneos, os 1.500 likes são logo ali, Guilherme Cunha. Vem pra cá, meu garoto, reta final da sua participação conosco nesse primeiro momento, você vai voltar na faixa das 11 na sexta-feira. A Azul caiu 12%, putz vida. MRV tombou 11%, nossa. CSN caiu quase 10%, ai papai. Pets recuou 8,8%, vixe. E pra fechar o top 5, Braskem caiu 8,48%. Contexto, divulgação de resultados, com direito a Braskem trazendo números que mais tarde a gente vai repercutir aqui com o Gabriel Junqueira, pelo ângulo fundamentalista que ele vai trazer pro programa. Eu não tô começando com as quedas de sexta à toa. A realização desses papéis pode ser eventualmente o retorno deles hoje. Gui, como é que você está olhando para os setores e para os papéis da Bolsa em especial? E parabéns pelo raciocínio de Porto Seguro. Foi o papel que mais subiu na composição do Ibov, subiu quase 6%, fechou em 46,65. É você, Gui? Paulada, né, Léo? Coisa boa. Dessas quedas, a Azul tem que tomar um cuidado quintuplicado ali, o buraco tá levemente mais embaixo e o cenário não é tão alegre não. Pode ser uma das empresas que, por mais que esteja com um acumulado extremamente negativo, não venha surgir comprador. O dinheiro de hoje é muito seletivo, Léo. Para onde vai ser mirado a bazuca é muito mais o movimento das commodities do que a perspectiva das movimentações de empresas mais alavancadas, no contexto do dia de hoje. Olhando para MRV e etc., o mercado pode até ter exagerado um pouco a respeito do balanço, mas a curva de juros pedindo prêmio não vai alegrar muito o movimento, não. Então eu olharia muito mais para uma Vale, eu olharia muito mais para uma Petrobras, que também reporta balanço, para poder executar uma movimentação nesse curto espaço de tempo, do que atrelar essa perspectiva do que mais caiu na sexta, pegar um dia de risk-on e achar que vai brilhar. Acho muito complexo, tomaria bastante cuidado com esse movimento, principalmente com a Companhia Azul, que a qualquer momento pode subir seus 40%, mas se você errar o time, você só vai estar recuperando o que você acabou perdendo nos outros dias. Olha, Gui, quando eu olho pro termômetro americano, ou do pré-mercado americano, no que diz respeito ao Brasil, eu tô vendo aqui o EWZ subindo 0,44%. Alguém vai dizer, diminuiu, hein, Léo? Há pouco você narrou 1,5% de ganho. Mais calma, porque os ADRs de Petrobras estão avançando 2%, os de Vale estão subindo 3%. E quando a gente olha mesmo para os bancões, os ADRs de Bradesco sobem 0,74% e os de Itaú. Não bastasse a alta de 6,3%, tô falando do ADR, hein, Gui? Não bastasse a alta de 6,27% de sexta-feira, o ADR de Itaú no pré-mercado está subindo agora 2,12%. Pera lá um pouquinho. Se Vale sobe 3%, vamos supor que aconteça a mesma variação aqui no Ibov, tá? A partir das 10. Se Vale subir 3%, Petrobras subir 2%, ordinária e preferencial, e Itaú subir 2%, só esses 3 papéis, que são os que mais pesam na composição do Ibov, já levam esse Bovespa para uma alta superior a 0,40. Então muita calma nessa hora, né, Gui? Não, muita calma nessa hora, mas tem que tomar cuidado também com as ADRs, o volume, tá, Léo? Então, essa movimentação, por exemplo, de um Itaú, a gente pode ver uma redução significativa mais próxima à abertura do nosso mercado à vista. Tem que focar nas commodities. Aí sim, Vale, Petro tem uma perspectiva muito mais positiva que pode traduzir num airbag dessas possíveis não movimentações que as ADRs estão trazendo. Então, eu olharia com mais calma o setor financeiro bancário, mesmo Itaú tentando protagonizar esse movimento. Os volumes nas ADRs estão baixinhos, então é muito bom, Léo, esperar oficialmente a abertura do nosso mercado à vista para poder traduzir numa movimentação mais inteligente. Caso contrário, todo esse euforia, que vamos assim dizer, das ADRs podem ser traduzidos no movimento inverso. 9h31, vamos rendendo o bloco com o Gui aqui, no caminho que o Buca tá fazendo para chegar ao estúdio. Deixa eu trazer o Coutinho pra roda, em cima dos temas que o Gui organizou. Pegar Petrobras, Vale e Itaú.
3 destaques no pré-mercado americano em relação ao Brasil. O gráfico sugere o quê? Sobretudo Vale, Coutinho. Começa com Vale, por favor. Vale nessa alta de 3% que está amparado. O Gui faz uma ressalva importante aqui para o raciocínio. É legal porque um vai contrapondo o raciocínio do outro. Isso deixa a tese mais blindada. Ele fez um alerta, ó, cuidado com o volume. O volume de ADR nem sempre é o mais fiel para a gente pensar no impacto real para o Ibov. Agora, no caso de Vale, há uma confiança a mais, porque o minério de ferro está disparando praticamente 3%. E os pares estão avançando muito mais que 3%. Então não me parece nada infactível olhar para Vale subir mais de 3% hoje. O que o gráfico diz? Olha só, Léo, Vale está no envelope de baixa. Se você olhar, Vale está dentro de um canal, esse canalzinho menor, então Vale subiu, lateralizou, e aí ela faz aqui um cai, lateraliza, cai. Vale está em cima de um suporte, cota 5,2, fechamento 5,295, com a sua mínima a 5,242. Se você fizer uma conta rápida, podemos fazer aqui 5,295 e vamos multiplicar ela por 1,03. Vamos imaginar se esses 3% se refletisse integralmente para o Brasil. 54,53. A gente ficaria ainda dentro do canal, sairíamos desse envelopezinho de baixa, voltaríamos para uma lateralização abaixo dessa resistência. Essa resistência é R$ 54,88. Vale sairia 54,53. Então, assim, eu saio da baixa de curto prazo e volto para dentro de um canal que me joga para uma indefinição. Ok, Coutinho, Vale passada limpo. Essa calculadora que você coloca com números substanciais, ela tem um bastidor, é 5.445,85. Não gostei. Né? É um mecanismo que eu nunca vi se sobrepor ao gráfico. E hoje você traz surpresas. Ficou feliz? Fiquei. Beleza. Vamos para a Petrobras, Coutinho. Beleza, chefe. Petro 4. Vamos lá, pessoal. No caso de Petro, essa tá péssima, né? Petrobras não consegue sair dessa região de R$ 30,24. Petrobras cai, longa lateralização para queda. Petrobras aguarda a queda desde 9 de abril. Nós estamos hoje 12 de maio. Então, assim, praticamente um mês lateralizado. Podemos fazer o mesmo exercício, né? Ou seja, Petrobras subindo 3%, ela vai fazer exatamente o que Vale fez. Ela vai sair da zona de congestão baixista, vai voltar para dentro de um canal de lateralização abaixo de R$ 32,10 e fica praticamente aí na mesma figura. O corpo de Petrobras, diferente do de Vale, o corpo de Petrobras permaneceria baixista mesmo com essa alta. 9,34. E para fechar nesse aquecimento, Itaú Unibanco e Tube 4. Vamos dar uma olhada em YouTube e ver o que acontece. Esse sobe, tá lindo, né? Esse sobe como se não houvesse amanhã. Sobe, corrige, longa, alta. Sobe, lateraliza, sobe, envelopezinho de alta. Tudo sob controle. O ativo cota R$ 37,23 no seu fechamento. YouTube agora tem o seu próximo ponto a R$ 39,27. Você tem aqui, dá para fazer, o Profit também tem uma ferramentinha bacana. Você vai pegar daqui e vai levantar ela. Você teria mais 5,34% de upside até chegar nessa resistência a 39,27. Quem está comprado está bem comprado. Para mim, ativo de manutenção, não faria novas compras, cola stop e leva a 3,927. Coutinho, meu parceiro, até já. Buca vem aí. A gente volta contigo lá pela faixa das 10. Já. Um abraço, pessoal. Já volto. Obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha, o seu destaque final nesse dia super importante. Nós narramos aqui tantos dias difíceis. Bom só para quem estava vendido e difícil para quem estava comprado. E agora a gente está narrando um dia muito bom para quem está comprado e difícil para quem está vendido. Porque na dinâmica do mercado, Gui, é assim, né? Nada é absoluto. Tem alguém sorrindo e invariavelmente tem alguém chorando. E vice-versa. Mas hoje o sorriso é de orelha a orelha para os comprados, Gui, o seu destaque final. Então deixa subir, Leozinho. Se é assim que tem que ser, deixa subir. Força Brasil, bolsa pra cima, é só alegria, é like que dobra, é todo mundo feliz. E vamos acompanhar essa abertura do Mercado à Vista, que é onde a gente pode arrebentar a boca do balão. Não foi por falta de aviso, compra no primeiro semestre e colhe no segundo. O mercado nem sequer deu tempo, a colheita veio antes, de olho nos balanços também. E meu destaque final não é agora não, é só depois das 11. Deixa o mestre Buca falar. Beijo a todos! Valeu, Gui, um abraço. Mais tarde a gente volta a falar com o Gui nas férias do Fernando Marques. Agora, Pedro Albuquerque, o CIO do TC, sorrindo, Buca. Dia bom, né? Dia ótimo. Pois é. Bom dia.
Você vê como a bolsa dá trabalho às vezes e acontece o imprevisível, o imponderado. E aqui estamos, todo mundo sorrindo, felizinho, fiboninha. A gente montou uma carteira de longo prazo para ela nos Estados Unidos. Ó, você deu bem, hein, Fiboninha? Ela, com aproximadamente 20 anos de idade, vai ser Forbes Under 30. 30, under 30, com Bi, 20? acima de um bi de dólares Under ela vai 20. ter. Então aprendam a operar igual a Fiboninha, tá bom? Azul 4. Ela quer comprar azul 4. Ô, Fiboninha, depois dessa moral, bicho, você vem comprar azul 4. Não, senão eu vou, ó. Você já... Fica aqui, querido, fica aqui, fica com o tio. Galera, seguinte, vamos lá, começando a história aqui. Bom, foi melhor do que eu esperava lá a conversa da China com os Estados Unidos. Eu achava que ia reduzir entre 50 e 60, foi para 30. Mostra, como eu tinha falado para vocês, a imprevisibilidade do Trump. Naquele dia do Powell, na super quarta, eu vi uma turma apavorada aí no chat da News. Eu tava aqui às 2h30 quando o Trump falou que não ia reduzir as tarifas da China. Olha onde a gente tá. Que não era para ninguém reagir a isso, porque eu, inclusive, já tinha perdido dinheiro algumas vezes com essas loucuras do Trump. E aí eu parei, entendeu? Vamos lá. Não dá para tradear cada tweet do Trump, que significa você perder dinheiro. O que eu leio do Trump hoje? Ele virou o chip, ele quer que o mercado americano suba, todo dia ele tenta dar uma pampada. O acordo com a China foi muito bom, foi acima do esperado. 30% de tarifas, 20% do fentanil, 10% de tarifas, é um bom resultado. Eu acho que a gente pode descartar aqui o cenário de recessão nos Estados Unidos, probabilidade baixa de 50 para 20, economia muito forte e alguns pontos que a gente também tem que notar aqui. Toda aquela previsão de corte de gastos que estavam falando de Dodge, ela parece estar caminhando para um lugar ruim, tá? O Dodge não conseguiu cortar o esperado, $1 trilhão, está em cerca de 160 bilhões de dólares. E a discussão do orçamento dos Estados Unidos, da Bill, ela está indo para um caminho de gastos. A popularidade do Trump caiu bastante, ele viu que tinha um limite, começou a reverter as tarifas muito elevadas de vários países e finalmente China agora. Só que cortar gasto é impopular, né? E eu tinha falado aqui para vocês que a gente tem eleição nos Estados Unidos no ano que vem no Congresso e o Trump estava querendo ser o Xi sem poder ser o Xi. O Xi só vai sair morto lá da presidência da China. Já o Trump... O Partido Republicano enfrenta a eleição no ano que vem e se continuasse com aquelas atitudes sem mostrar preocupação, aparência de preocupação com a queda da Bolsa, entre outras coisas, desaceleração da economia, o Trump e os republicanos iam ter sérios problemas no ano que vem. E aí veio a verdade, né? Apesar de ser vendido como uma não capitulação, ser vendido como uma vitória, ser vendido como deal maker... a verdade é que foram desfeitos várias anomalias com relação às tarifas. Foi muito atabalhoado, né? E aqui estamos, a Bolsa abre em euforia hoje nos Estados Unidos. Eu acho que quem está comprando Bolsa hoje corre alguns riscos, tá? Eu não tenho vontade de comprar bolsa hoje nos Estados Unidos por conta disso. Eu já estava comprado, já tinha comprado no pico do pânico, a gente tinha reduzido um pouquinho aí nessa alta. Eu continuo carregando minha carteira de inteligência artificial no fundo. TC Cosmos bateu máxima histórica, a gente não pretende vender essa carteira, mas eu também não pretendo adicionar posições neste exato momento. Agora é hora de surfar. Minhas preocupações, curva de juros nos Estados Unidos, se não vai ter corte de gastos, se continuar com esse déficit, essa curva pode ir no 5. Por isso a gente praticamente desfez o hedge no dólar hoje. A gente estava vendido de dólar contra essa carteira comprada no Brasil. Então a gente praticamente eliminou a venda de dólar. A gente vai deixar solto o dólar. Ou seja, a gente está comprado em dólar com a carteira fora com esses nomes, tá? Mas o risco que você vê é o quê? Realização? Porque ela vai subir muito hoje, então a galera vai começar a colocar no bolso? Você diz especificamente do quê? Você falou, não do compro dólar? bolsa americana, especificamente. Tá, a bolsa americana eu só vou surfar. Eu vou continuar comprado com o que eu tenho, eu não vou adicionar risco. Ok. Tá?
eu vejo possibilidade de realização, sim, Ok. mas é verdade que a Bolsa subiu num pico de notícias muito ruim, né? E mostrou um mercado extremamente resiliente. O S&P é aquele produto que a gente comentou aqui, ele é um produto feito para subir. Já a Bolsa Brasileira, a gente tem que ter extremo cuidado, ele não é um produto tão feito para subir. Ele sobe, mas muitas vezes abaixo do CDI, a bolsa nominal está perto de máxima histórica sim, mas se você descontando inflação e uma série de pontos, né, a nossa bolsa ela deixa a desejar em termos de performance. Não significa que a gente não pode ter uma boa performance para frente. Eleição está chegando, tem muitos motivos para a esquerda não ganhar no Brasil, e essa história eu já contei aqui para vocês. Então, resumindo, Estados Unidos... Eu tinha um plano de entrar short no S&P. Eu não vou entrar short por enquanto, só que eu não vou adicionar posições. Essa é a minha posição. Agora a gente vai ficar surfando. Estamos surfando aí. O vento está a favor, deixa continuar. Deixa rolar. Vamos ver até onde vai. Se chegar em níveis muito eufóricos, ou a gente diminui posição, ou a gente bate um pouquinho de S&P. Essa é a minha visão. No Brasil estamos comprados. Fizemos um belíssimo trade de Lojas Renner anunciado aqui na TC News. A gente diminuiu a posição em Lojas Renner, estamos comprados ainda. Agora ficou uma posição ajustada para carregar. Hoje tem o balanço da Rap Vida, um balanço aguardado. Eu espero uma melhora sequencial trimestre contra trimestre, mas nem tudo resolvido ainda. Porém, esse trimestre sendo... na minha expectativa, a virada de página, né? Vem ainda efeitos lá da judicialização, mas a empresa deve virar a página nesse trimestre. Mais de 3.300 pessoas ao vivo conosco, mais de 1.500 likes. E eu contava há pouco a seguinte história. Quantos dias nesse intervalo de 2025 a gente não abriu com... peso enorme nas costas dos comprados e uma leveza enorme nas costas dos vendidos. Hoje é diferente, né? O comprado está conseguindo sorrir como há muito tempo não sorri em termos de ambiente de noticiário, enquanto o vendido está mais preocupado. Só que você faz um alerta que até aqui não tinha pintado na transmissão, de que não está desconfortável em manter as posições nas bolsas americanas, mas enxerga por ali a realização. Aí vem a pergunta. A rotação global beneficiou muito o Brasil. Agora que o capital, pelo menos a julgar por hoje, tende a voltar para os Estados Unidos, isso não pode ser um gancho ótimo de realização para nós? Pode. A gente já está vendo um pouquinho disso, né? O Brasil ele está underperformando hoje junto com a Europa. A América Latina está um pouco abaixo dessa forte alta do S&P. Só a China que está porrando. A gente vendeu China. Infelizmente saí de China na semana passada. Pegamos uma belíssima alta ali de vários papéis também citados aqui. E a China está porrando por conta de uma notícia bem positiva, mais positiva do que o esperado, que é essa tarifa de 30%. No final, fica uma vitória para a China, né? Porém, são tarifas de 30% ainda, é uma tarifa deveras elevada, levando em conta as tarifas do primeiro mandato. Mas isso é absorvido por um pouco de desvalorização do yuan, é absorvido um pouco pelos fornecedores da China baixando os preços, para continuar acessando o mercado americano. 30%, apesar de alto, ainda dá para fazer negócios, né? É o que a gente voltou. A gente deve voltar por uma normalização de comércio, bem ou mal. Uma parte é escoada pelo Vietnã, Malásia, etc. Outra parte é direto da China, com essas tarifas para os Estados Unidos, Léo. 9h45, agora é hora de você pegar o seu celular e abrir olha, o aplicativo do TC, eu vou dizer para vocês, é uma novidade por semana em cima da Futura Corretora. Pega o seu celular, abre aí no aplicativo, no app do TC e se liga. Acabei de receber aqui o texto da nossa equipe do marketing. Olha o que vem pela frente, o QR Code já entrou. Ó o homem ali, ó, Masterclass dele. Notícia exclusiva para quem já se alistou na nova corretora do TC. Vem aí a Masterclass com o Método Cosmos 2.0 com o Pedro Albuquerque, o nosso Buca. Uma oportunidade de você aprender na prática como o Buca se tornou o mega investidor de sucesso que é. E o melhor, tudo isso sem pagar nada. Não tem pegadinha, não tem asterisco. Você imagina como é a intensidade da agenda do Buca. E ele já separou algumas horas para estar com vocês na Masterclass exclusiva dele. Mas atenção, essa Masterclass é só para quem já se alistou.
Pô, Léo, não me alistei e perdi. Calma. Quer aprender a investir igualzinho, Buca? Então faz o seguinte, escaneia o QR Code que tá na tela, ou clica no link que tá na descrição da nossa transmissão no YouTube, ou clica no link que tá fixado no chat do YouTube, baixe o app do TC ou atualize o app e se alista no botão ali do menu central. Ele continua lá vigente ao longo das próximas semanas, só não deixa para fazer depois. É só fazer isso que a Masterclass vai aparecer lá na loja do TC, do aplicativo do TC, e você consegue com o TC Coin o acesso à Masterclass. Quantos TC Coins, Léo? 1! É simbólico, é realmente para você se alistar. E o mais importante de tudo, aproveita que esse é só o primeiro de vários benefícios que os alistados vão ter na nova era do trader. QR Code na tela até o final da participação do Buca e você reforça o coro para mais de 3.300 pessoas. Vai, Buca! Boa, vem comigo. Eu avisei que o alistamento da corretora do TC, que é um marco histórico da nossa empresa, ia ter um monte de surpresas. E para fazer uma grande surpresa, eu resolvi fazer essa Masterclass. Eu sou gestor do fundo TC Cosmos, CIO da gestora do TC, TC Pandora. O fundo TC Cosmos é o fundo número 1 do Brasil multimercado desde 2023, feito um estudo da carteira fundos, e eu vou colocar a minha metodologia à prova e provar que é possível que vocês aprendam e apliquem as minhas técnicas no seu dia a dia de investimento. Vocês vão conseguir investir. Meu objetivo é fazer com que vocês batam o mercado, ganhem dinheiro, entendam o mercado, entendam o impacto de notícias, balanços, entre outros indicadores técnicos, para que vocês comecem a investir melhor. Então minha Masterclass está aí, é para os alistados. O alistamento é a abertura de conta agora na corretora do TC, é um processo de 3 minutos, vocês estão dentro. Eu espero vocês vão gostar muito do método Cosmos renovado, melhorado, que eu vou dar para vocês pós a abertura da corretora do TC, que acontece nas próximas semanas. Então o método Cosmos vai acontecer, o Masterclass nas próximas semanas, entra agora lá. Às 9h48, tá aí. Quando você vai pegando o celular, vai abrindo no app do TC ou em tc.com.br, vai achando o caminho. Qualquer dúvida, escreva pra gente. O Lucas tá aqui cuidando do nosso WhatsApp no 11937261318. Falemos de mercado. Buca, o ouro passa por realização. Claro, risk-on. O Bitcoin, no máximo cansaço de curto prazo, mas mantém-se próximo a $104 mil. E as altcoins surfando esse risk-on. Foi. A gente ainda tem um pouquinho de Ethereum, né? A gente apanhou bastante nessa posição, a gente carrega ainda. O Ethereum deu uma recuperada considerável. Bitcoin está descansando, acho que está sentindo um pouquinho essa abertura da alta da curva de juros nos Estados Unidos. Ele foi na frente, ele caiu menos, ele subiu mais, ele está próximo da máxima histórica, né? Foi uma aumentada muito legal que a gente fez também, mais um trade, graças a Deus, que eu passei para vocês aqui na TC News, lá telegrafado, lá no $83 mil, $84 mil, a gente tinha reduzido no 96, aumentamos no 83, 84, e aqui estamos entre 103 e 104. Zeramos a posição de Coinbase, tá? Não temos mais Coinbase. Também é uma posição que deu um pouquinho de trabalho, a gente aumentou bem ali no pico do pânico, e eu prefiro estar exposto agora em Bitcoin, principalmente em Bitcoin. 95% da nossa posição está em Bitcoin e assim será. Acho que Bitcoin tem um belo ano adiante, pode ter realizações, obviamente, é um ativo extremamente volátil, mas tem uma compra sem paralelo de empresas, corporativo, tem um inflow significativo nos ETFs, já voltou para a máxima histórica o inflow net de todos, tá? E tem o governo americano, Trump, querendo pampar criptoativos, e para ele pampar criptoativos, ele precisa pampar Bitcoin. Então, eu tô otimista com o ativo, acho que está com cenários reagentes apostos ali, para que a gente observe novas máximas históricas ao longo do ano de 2025, tá bom? 9h51.
criptoativos passados a limpo aqui pelo nosso Pedro Albuquerque, o nosso Buca. Deixa eu mandar um abraço pro nosso Geraldo Rendel, tá na área com a gente, não só ele, é muita gente aqui, hein, Buca. O Compratopo tá aqui, o Paulo Albuquerque, ó, família. Primo. Rica primo. O Kitar tá aqui, o Digão também, o Guido Mário da Rigo e o Ronaldês. Quero endereçar as perguntas de vocês aqui pro Buca, vou com a minha última. Buca, hoje uma das manchetes com as quais nós amanhecemos sugere que o Palácio do Planalto deve consultar o Supremo Tribunal Federal a fim de que o ressarcimento para as vítimas do golpe relacionado ao INSS seja feito por fora do orçamento e não seja computado no resultado primário, o que é mais um noticiário negativo a nível fiscal. Isso não tem feito preço. Te preocupa? Primeiro ponto, né? É um absurdo do absurdo, um roubo que aconteceu, um rombo, ser pago por nós, né? Deveria ser pago pelos sindicatos. É uma vergonha, é ruim, né? Com questão da meta fiscal. É mais um ano, se fizerem isso, que a gente tem gastança fora da meta do orçamento. O ano passado teve o Rio Grande do Sul, um gasto nobre, foi um desastre por incompetência. Tudo é por incompetência no Brasil. É difícil você ver alguma coisa que não seja por pura incompetência. E aí a gente vai para mais um gasto. Por enquanto o mercado tá bom, mas eu tenho bastante receio no Brasil de que o desespero tenha chegado no nível máximo, tá? O governo está sangrando mais uma vez, com popularidade muito baixa, ele não consegue ficar 2-3 semanas sem uma grande crise. Tinha ensaiado um princípio de recuperação da popularidade, toma mais uma bomba no colo, demora demais para reagir, não tira o ministro fica defendendo os acusados, irmão do presidente em um dos sindicatos, shit show louco, né? E agora a gente vê a intenção de pagar um roubo com o dinheiro do contribuinte. É uma excrescência completa, total e absoluta. Mas esse é o Brasil. Espero que não aconteça isso, né? Quem roubou que tem que pagar, e assim deveria ser hoje e sempre. Aliás, quem roubou deveria estar preso já, todos presos. Ô Buca, mas para além dessa questão, que é absolutamente legítima do teu comentário, a questão da precificação disso. O fiscal não parece estar no circuito da precificação desde janeiro até agora. O fiscal não está até estar, né? Então a gente tem um cenário benigno que começa a ficar um pouco mais perigoso para mercados emergentes agora. Se a curva de juros continuar abrindo e meter os 10 anos no 5, né, por conta de gastos, excesso de gastos, aceleração da economia, né, virou o cenário, né? Os Estados Unidos está bem difícil, né? 2 semanas atrás era recessão, era juros indo lá nos 3, todo mundo long bonds, e virou o cenário completamente em 2 semanas, né? Então, Léo, a gente tinha um cenário benéfico para mercados emergentes, que era o dólar fechando contra as principais divisas do mundo, perdendo valor contra as principais divisas do mundo, curva de juros fechando nos Estados Unidos. Então a gente tinha um comportamento de ativos que impactavam mercados emergentes bem benéfico. Agora pode começar a assumir essa fase fácil. Por isso que a gente praticamente zerou a venda de dólar contra a nossa carteira comprada fora, porque eu não vejo mais vida fácil para o real. Vamos analisar os próximos dias e próximas semanas, mas se essa curva de juros continuar abrindo nos Estados Unidos e o dólar continuar avançando agora, o dólar chegou a bater 98,5, 99, tá já 112 de XY, se ele continuar abrindo, a gente começa a ver uma pressão em cima dos emergentes de novo. 9h55, perguntas da galera. Primeira pergunta é do Vladimir. Ele fala, é exatamente isso que vocês estão falando. O fiscal deixou de estar na primeira prateleira de precificação. Não me sinto confortável de me alocar tão fortemente no Brasil. A única coisa que vejo agora é a gente continuar jogando parado com a força da China pós-acordo. Você acha que ele está muito pessimista? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tem que tomar cautela no Brasil. Eu tô vendo muita euforia, muita gente alavancada, muita gente correndo risco demasiado. E a minha função aqui é, nos momentos de pânico, tá comprando. Eu passei para vocês, eu sei que muitos duvidaram, alguns desdenharam. E agora a minha função é ser um pouco mais cauteloso.
Acho que caixa é a melhor ferramenta de todas. Também já falei várias e várias vezes aqui na TC News. Melhor ferramenta pra gente é ter um pouco de caixa. É um cenário ainda deveras incerto, tá? Quando que o mercado vai começar a parar de se preocupar com o fiscal e vai começar a eleição? Aí depende da eleição. Lá no início de 2026, provavelmente, ao a gente entender quem serão os candidatos dos dois espectros políticos, o mercado vai começar a respirar a eleição. Até lá, até o final do ano, o governo é capaz de fazer muitas cagadas com relação ao fiscal e mostra que é um governo que está muito desesperado. Vamos lá, a narrativa não para de pé. No ano passado, no final do ano passado, o governo estava ajustando o BPC, ajustando o seguro-desemprego, ajustando o pente fino nos benefícios sociais. Tudo virou agora por conta da popularidade, né? O governo está gastando porque ele quer ser reeleito. Ele não está pensando no Brasil. Então aqui estamos, infelizmente, o Brasil sendo o Brasil para variar, tá? Então é possível que façam besteiras maiores, a gente tem que ficar com o radar aqui. Se inventarem de começar a não querer cumprir o arcabouço fiscal, aí sim a gente tem um cenário muito ruim para a Bolsa nos próximos meses. Isso não está dado. Por enquanto eles ficam inventando essas coisas. Para fiscal ali, aqui, acolá. Aí, ó, vamos botar um negocinho aqui fora do orçamento. Os roubos que nós fizemos, nosso governo fez do INSS, vamos pagar fora do orçamento. Então, tá começando a ficar perigosa essa situação. 9h57, a Alice tá perguntando por onde você vai ou qual a metodologia. Ela não está se referindo, estou interpretando aqui, a sua metodologia de investimento. Ela está se referindo à sua metodologia de ensino nessa Masterclass. Então a pergunta dela é: Buca, por onde você vai metodologicamente nesse curso? Você vai simular operações práticas? Eu vou fazer tudo. Eu vou mostrar na prática como se investe, eu vou mostrar como eu acerto o meu cockpit, o que eu olho, o que eu não olho, o que é relevante. Eu vou mostrar várias ferramentas para vocês, vou dar uma base fundamentalista relativamente simples, que eu sei que é um tema complexo, eu quero que vocês entendam e às vezes o simples é muito mais efetivo do que o complexo. Vou passar sobre análise técnica, vou passar sobre vários pontos aí que são importantes nessa arte de investir, para dar uma base importante para vocês, atualizada, repetindo, para que vocês consigam aplicar no dia a dia. Aqui eu não acho efetivo, por exemplo, passar para vocês aprenderem a fazer um discounted cash flow. Isso aqui é coisa de analista e, sinceramente, nem eu faço já hoje em dia. Acho que tem um jeito muito mais simples, mais efetivo de olhar as empresas, analisar os ativos e ganhar dinheiro no mercado. Não que seja simples, né? Mas há jeitos mais simples de conseguir bater o mercado, eu vou passar aqui para vocês. 9h59, dá tempo ainda da pergunta do Laércio. O Laércio tá de olho em criptoativos. Ele diz: Léo, o Buca comenta muito sobre Bitcoin e que gosta de criptos, mas nunca vi ele comentar sobre Solana. Ele tem a Solana no radar? Eu gosto de Solana, a gente tem algumas outras altcoins aí, principalmente Ethereum, mas a gente tá focado em Bitcoin, tá? E aí vem a pergunta... Para colocar num fundo aberto, pouquíssimos fundos do Brasil, acho que dá para contar no dedo de uma mão, tem criptoativos no portfólio. TC Cosas foi um deles e a gente foi aí na vanguarda no ano passado, começamos a falar bastante de cripto por conta da eleição americana. Para colocar isso num fundo aberto, a gente tem que ser bastante diligente, né? Altcoins, a gente sabe que são janelas extremamente curtas, é preciso de um market timing muito forte e é uma vol muito alta, tá? Então a gente está indo em Bitcoin, que já é um ativo que tem uma volatilidade razoável, mas eu acho que tem uma oportunidade de ganho muito, muito significativa em Bitcoin aí para os próximos meses. Então, aí agora sim, a pergunta do Lauro. Ele está dizendo o seguinte aqui: Buca, Vale com a China puxando, vai ser um dos destaques da Bolsa? Tô pensando em montar posição. Pode ser. Commodities, eu acho que a gente tem que abrir o olho aqui. Eu tinha falado já que a gente estava de olho em commodities, achava exagerado. O petróleo já recuperou uns 6, 7 dólares. Minério de ferro pode ser sim, a China estava indo para uma desaceleração. A Vale vai andar bem hoje, deve andar bem hoje, provavelmente. Suzano, Klabin são nomes para a gente olhar também.
Papel e celulose tem uma forte exposição no preço de celulose da China, então esses ativos devem ir bem. A gente saiu de lítio, a gente tinha algumas posições em mineradoras de lítio, a gente saiu fora disso no meio da bagunça, né? Achei que ficou bem arriscado, e ainda são empresas que tinham uma estrutura de capital mais apertada, mais alavancada. A gente talvez volte a olhar isso, mas eu vou voltar a olhar nomes maiores, tá? Aí tem a Albemarle, que é uma empresa grande de lítio, tem a SQM, que é chilena, a Sociedade Química Mineira, são os 2 maiores nomes para exposição em lítio. A gente também vai olhar e eu aviso vocês aqui, tá? Por fim, última pergunta, é a pergunta que eu separo aqui da Marcela. Primeira vez que ela participa com a gente, muito obrigado, Mar. Ela diz o seguinte: Buca, temporada de balanços. Você fica de olho em BTG Pactual e outros bancos que não estão na primeira prateleira? Tá se referindo a Itaú, Bradesco? Não, não tenho olhado bancos hoje, eu acho que tem pouco prêmio em bancos, a gente tem olhado outras coisas, né? São bons ativos, mas a gente está indo em outras coisas. A gente ainda está com um foco em domésticos e agora a gente quer adicionar um foco em commodities, que pode ser uma boa perna e um bom balanço aí para a carteira. Grande Buca, então, meu amigo, muito obrigado. Ó, de novo o convite, é só abrir o aplicativo do TC e você que já está listado na corretora já ganhou. São 2.500 TC Coins ou são 5.000, não é? Para quem se alista. 2.500 TC Coins para se alistar. E processo super simples, 3 minutos, momento mais legal do TC. Tem muitas surpresas no processo de alistamento. A gente está semanas de lançar a corretora, vai ser inovadora. A gente montou uma corretora para vocês, eu sou trader. Eu sei o que vocês precisam, modéstia à parte, porque eu já sofri muito no mercado financeiro, tá? A gente está montando uma operação que a gente está se preocupando com cada detalhezinho desse negócio, tá? Então se alista agora, tá? E a minha Masterclass vai ser bem legal. Eu espero vocês, a gente repetindo, a gente vai ter muitas novidades aí ao longo desse processo. A gente está esperando todos vocês, chegou o nosso momento na corretora do TC. Galera, Fiboninha já tá listada, tá? Tá reclamando que talvez não entenda a Masterclass, ela vai entender. E a gente tá montando uma carteira para Fiboninha de longo prazo aqui, Léo. Maravilha. Empresas americanas, talvez algumas coisas aqui no Brasil, menos, mas uma carteira americana. Vou passar a carteira da Fiboninha para vocês da Masterclass. Ó, e por falar em Fiboninha, ela quer te dar um recado final. Te amo, viu? Fala, Fiboninha. Titio, me dá R$50. Olha só. A pergunta Já pra foi quem, né? bem treinado. Pergunta pra quem, Bem né? treinadinho. O titio te dá, tá, meu amor? Você vai ter sua carteirinha, Mas o que tá? você vai fazer com Eu te R$50? amo. Vou comprar um lote. De quê? Bife 3. Bife 3, aê! Tá aprovado. Quer comer, né? Olha só, quer Tchau, comer, Buca. crescer. Obrigado, irmão. Valeu, Tamo galera. junto. Esse é o Buca, CIO do TC. É o tio Buca aqui com a Fiboninha, um sucesso. 10 horas 4 minutos. Senhoras e senhores, a abertura do mercado à vista já é realidade. Seja bem-vindo a uma cobertura especial que vai trazer a maneira como os mercados digerem no mundo ainda o acordo celebrado entre Estados Unidos e China ao longo desta madrugada, mas em particular como o Brasil vai se destacar dentro disso. E olha, pouco a pouco o Ibovespa já se mexe buscando máximas. O Ibov à vista toca agora 136.666 pontos, 0,11% de ganho. Quando a gente olha para a curva de juros, ainda temos 9 pontos base a mais nos pedidos de prêmio naquele cenário de desfazimento dos títulos, já que a busca pelo risco implica redução na busca por proteção. Muita gente que está com título se desfaz, o rendimento para compensar sobe e esse dinheiro tende a ir para a renda variável. O dólar está subindo 0,39. Olha a força aí do real. A moeda americana está batendo com muito mais espaço em outras moedas do mundo, hein? Nós temos aqui no Brasil uma pancadinha de 0,40 só na moeda brasileira. A ver se isso se mantém. Ibovespa, 0,13% de avanço, 136.693. Falta pouco para que a gente narre a renovação da máxima histórica intradiária nominal da principal fotografia de bolsa brasileira ou de índice acionário brasileiro, que é o Ibov. Eu vou pedir para o Coutinho, que já está de volta aqui, recolocar para a gente o raciocínio do número específico. A máxima histórica intradiária, a última atingida, se deu em qual patamar? Bem-vindo de volta, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Então, Ibov do seu lado direito
Então tá ali, deixa só esse cara atualizar, tá lá. 137-634, a gente tá agora a 136-569. O índice deu uma leve arrefecida, agora vai buscar do seu lado esquerdo 138.904, falando no mini índice. E novamente, respondendo o Leozinho, a gente tá aí, a conta rápida, 1.000 pontos de chegar na máxima novamente, 137.634. 10 horas com 6 minutos. Senhoras e senhores, curva de juros pedindo 11 pontos base a mais. O Gabriel Junqueira é o nosso comentarista. Nessa faixa das 10 da manhã vai se ligar na dinâmica do mercado à vista. O dólar está avançando 0,37. Atenção, Gabriel, é possível que em alguns instantes você comente esse fato. Porque, ó, Coutinho, eu tô aqui com 1.110 pontos do Indifut. Se esses 1.110 forem colocados pro Ibov à vista, nós já vamos para 137,600 e tralalá. Você falou que a máxima ficou em 137 e... 634. Então falta muito pouco, é só o Ibovespa correr atrás. Agora, é claro que o Indifut tem que ajudar. O Indifut está avançando 0,70, 0,75... tá perdendo aquele fôlego desde o início, quando abriu já subindo quase 2%, chamando realização. Mas no que depender de Vale, que está subindo 3%, no que depender de Petrobras, que vai subindo 3% em média no leilão, no que depender de, deixa eu ver no leilão aqui, CSN subindo 4,5%, Suzano, que também tem peso no Ibov, subindo 3%. Assim que estes papéis saírem do leilão, se confirmada esta toada de alta, o Ibov deve buscar uma fotografia altista mais interessante. A ver, o fato é que, e há alguma ironia nisso, todos os papéis que já saíram de leilão estão no vermelho por hora. Banco do Brasil vai cair no 0,24, Bradesco 0,07, Eletrobras cai 0,58 em média, Elet 3, Elet 6, Embraer cai 0,7, e aí você tem Santander caindo 0,30. A exceção é Itaú, que sobe 0,20, e VEG, que sobe 1,17. Foi um dos papéis entre as blue chips que mais caíram. Atenção! Todos os leilões estão cessados. E a turma dos comprados chegou por aqui. A ponto de CSN sair de leilão e já ser devolvido de novo, subindo quase 4%. Atenção, porque o Ibovespa deve renovar em instantes, hein? O Ibovespa tem algum delay para traduzir a saída de Vale, que está subindo quase 3,6%. Petrobras também sobe 3,4%. Atenção! Ibovespa, 137.519 pontos. É uma alta de 0,74%. São 1.007 pontos. Faltam 150 pontos para que nós narremos aqui a renovação da máxima histórica intradiária nominal do Ibov, o principal índice acionário brasileiro. Lembrando que, naturalmente, essa narração se dá com os pontos em reais. Neste momento, a cesta dos papéis do Ibov, com os pesos proporcionais, a cesta custa 137 mil, para ser preciso agora, porque houve uma nova atualização, R$462. Há quem goste de dolarizar o Ibov, a fim de ver, de fato, a perspectiva de valor. Para estes, a máxima histórica intradiária ainda está distante. Porém, para quem olha em real, e mesmo quem gosta de olhar dolarizadamente, vai monitorar também em reais, para estes que olham em reais, muito pouco falta para que nós possamos narrar esta atualização. Amigos, são poucos os papéis que caem? Não necessariamente. Eu diria até que está ou no 0 a 0, 50-50, ou até um pouquinho mais de papel caindo do que subindo. Mas é que o peso dos papéis que sobem tende a compensar muito a somatória dos papéis que caem. Nós temos aqui por pontos, por exemplo, Vale e Petrobras entregando quase 1.000. Vale entrega 500 pontos para o Ibov. Petrobras, somando-se o papel ordinário com o preferencial, vai entregando quase 500 pontos também. Quase 500 pontos. Então só esses papéis chegam a 1.000. Prio entra com 72 pontos, Suzano outros 55, VEG 50. Os papéis que estão subindo pesam mais no Ibovespa. Para que você tenha ideia, Sabesp, que é o primeiro papel entre os que mais caem, está tirando 94 pontos. Então olha só como você tem um quadro diferente em peso. Vale é o papel que mais contribui para a entrega de pontos no Ibov, entrega 500. Sabesp é o que menos contribui, tira 87. Então realmente o peso dos papéis que estão subindo ajuda a explicar a razão pela qual o Ibov está resiliente. Vamos cumprimentar o Gabriel, aguardar por parte dele o destaque inicial. Gabriel, bem-vindo, ótimo dia para você.
Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Lucas, bom dia, pessoal. Bom, Ibov seguindo a trajetória do que a gente está vendo lá fora, né? Então, o mercado mais positivo com esse anúncio de que os Estados Unidos e a China estão colocando aí, estão a passos largos de encerrar a guerra comercial, né? Então isso é muito positivo, reduz a incerteza, reduz a volatilidade do mercado, e a gente sabe que o mercado não gosta de incerteza, né? Então você tendo ali uma resolução e como fazer conta, os índices se precificam, as ações se precificam e as tendências se mantêm, e a gente está vendo o Ibovespa, mesmo num ímpeto menor do que as bolsas lá fora, até justificado pela oscilação bem menor do Ibovespa nos últimos dias do que o S&P 500, por exemplo, mas performando de forma positiva, né? O grande destaque fica para os blue chips, né? São as empresas que estavam ali mais de lado, mais para baixo. Então a gente olha para uma Petrobras, a gente olha para uma Vale subindo quase 4%, Petrobras subindo 3,70%, Quarteto de Ferro também aqui, CSN Mineração, Gerdau, Uzi Minas, tudo subindo. E aí a gente olha para um outro lado de algumas empresas do small caps que vinham performando muito bem, hoje entregando, tanto que o Small 11 está caindo 0,6%, enquanto o índice Bovespa sobe 0,7%. Mas eu digo uma coisa para você, Léo, ele ainda não chegou aonde vai chegar, que é nos 200 mil pontos, porque o Serjão tá aqui do meu lado e ele tá com um sorrisinho, né? Tá feliz, o homem tá feliz. Estão deixando o homem acreditar, estão deixando a gente chegar, Léo. E depois que a gente chegar, aí vocês vão ter que nos engolir, né? Porque o negócio vai ser grande. Ei, Gabriel! É o Zagalo do mercado, tá vendo? Ó, o Serjão e o Gabriel. Vocês vão ter que me engolir. 10 e 12. Ó, inclusive o Gabriel ele vai separar um espaço aqui. Vou narrar os destaques que o Gabriel separou. O Gabriel hoje vai falar do resultado de BTG Pactual. Ele quer comentar também SLC Agrícola. E uma relação que há com o arrendamento de Land 3. Então esses são os highlights que o Gabriel vai destrinchar ao longo da edição da cobertura de hoje do Mercado à Vista. Obrigado ao Gabriel, volto já com ele. BPAC, que divulgou o resultado, neste momento passa por uma realização, cai 0,60%, está em R$40,56. Nós não cansamos de lembrar que a lógica do antecipa no boato, realiza no fato. BPAC 11 vinha subindo muito, né? Olha aí, olha o gráfico de BPAC 11. É só uma lateralização, não perde os envelopes de alta e a tendência é positiva. Positivo. Agora tem que ver o que acontece, R$40,95 e R$41,38. O candle de hoje, ele já abre aqui numa lateralização, como o Léo fala, não estraga a figura de cunho altista. Agora a cota R$40,53. Quem está comprado segue bem comprado. Melhor ainda, acima de 41,38. Você tem duas resistências aí que pode incomodar um pouquinho, o papel pode dar uma lateralizada. Mas, tirando isso, o objetivo de BPAC 11 é R$44,61. Temos 10 e 14. Bom, agora eu já posso falar de algumas variações percentuais que vão se destacando. A gente tem, na parte positiva, Brava Energia subindo 5,5%. Braskem também trouxe números, subindo 4,8%. Petro Recôncavo subindo 4,5%. Você vê que é commodity na veia, né? Aí você tem Prio também subindo 4,3%. CSN subindo 3,92%. A B3 devolveu a leilão. Depois Petrobras, Suzano, só dá commodities. Magalu é exceção. Magalu está subindo 4,5%. Magalu em R$ 8,81. São os destaques de alta. Depois Petrobras, Cosan. E aí sim, Azul subindo 3,17%, R$1,30. Fortes as variações aqui dos papéis puxados por commodities. E na ponta oposta, Sabesp cai 2, IRB cai 2, Marfrig cai 1,76 e Cirela cai 1,67. Alguns dos destaques. Magalu já está na tela, fala de Magalu, pois não, Coutinho? Magalu, apesar da alta, permanece baixista, cota R$ 8,80. Cai, corrige, cai, pivôzão de baixa já desenhado, tentou romper 8,23, não conseguiu, ainda está num cai, lateraliza para eventual queda. Então quem está comprado em Magalu ainda não está em posição confortável. Essa posição confortável ela só vai ficar confortável acima de 9,48, ou seja,
Você tem ainda um tempinho para chegar lá. Então, por favor, quem está comprado em Magalu, atento, não pode perder 8,23. Bom, e o investidor Maromba tá nos lembrando aqui que nós não endereçamos Smart Fit na sexta-feira. Não é bem assim, né? A gente pediu Smart Fit na sexta-feira, mas o papel não saía de leilão de jeito nenhum. Então vamos honrar aqui o investidor Maromba, Coutinho em SMFT3. Vai, Coutinho. Smart Fit faz um movimento de correção, a priori tudo sob controle, sua primária permanece altista, sobe, lateraliza, sobe, faz um movimento de correção. A fibada dela é uma fibada clássica, fundo topo. Smart Fit agora R$ 22,44. Pode virar, a gente já tinha falado isso na semana passada, R$ 21,57 para a posterior alta. Hello. Essa é a voz do investidor Maromba? Tá bom. 10 horas com 16 minutos. Atenção, galera. Ô, Gabriel, queria bater contigo um conceito de eventual rotação de diferentes setores na Bolsa Brasileira. O Beida deixou esse conceito mais cedo conosco aqui. Por quê? Ele falou, Léo, não estranhe se nós começarmos a ver uma saída de recursos dos bancos, que andaram bastante, para outros campos, por exemplo, das commodities. Olha, dito e feito. Bradesco está caindo 0,7%, Banco do Brasil 1%. Lembrando que Banco do Brasil adiou a divulgação do seu resultado para o dia 15 agora de maio. Itaú está caindo 0,62%, mínima intradiária. Santander recua 0,30%. Em compensação, Vale, Suzano, Petrobras, Gerdau, CSN dão um show à parte. Você, Gabriel. Bom, Léo, basicamente, né, o que eu acho que essa rotação ela acaba sendo embasada, né? Primeiro, que a gente teve um movimento, e é um movimento que para mim ele vai se consolidar no ano de 2025, ele não acabou hoje ou vai mudar, que é o movimento das small caps voltando a performar, da nossa economia mais local performar em detrimento dos papéis mais dolarizados, dos papéis de commodities, tanto que se a gente olha para o que o índice de small caps está performando em 2025 e o Ibovespa, tem uma diferença significativa. A gente tem empresas ali como o setor de educação que estão subindo mais de 100% no ano, então você teve grandes oportunidades ali de performance, e tudo isso não é um movimento que vai se encerrar agora com o fim da guerra comercial, até porque ele já vinha acontecendo antes mesmo do Trump anunciar as tarifas, do Trump fazer as coisas, então é uma coisa que deve se consolidar. Hoje, por ser um movimento muito abrupto de uma notícia muito significativa que aconteceu ontem, é natural que aqueles papéis que vinham sofrendo, e aí por que a gente fala muito das commodities, e não só, e quando a gente fala de commodities, né, é importante destacar, a gente está falando de petróleo e minério, né, e metais, né, porque as commodities agrícolas estão performando mal, basta ver ali o kit churrasco que está entregando parte da alta, a SLC agrícola que está caindo, o Brasil Agro que está caindo. A gente está um movimento muito embasado no petróleo e no minério de ferro. Por quê? Porque são commodities muito ligadas à atividade econômica global, né? Então, quando a gente fala do petróleo, né, então um cenário de recessão nos Estados Unidos ou de recessão global joga o preço do petróleo para baixo. E aí não tem o que fazer. Petrobras vai performar mal, Prio vai performar mal, Brava também, vai cair todo mundo. E a mesma coisa é com o minério de ferro, que é muito dependente da economia chinesa, né? O cenário que a gente estava vendo de guerra comercial e da incerteza entre se a economia chinesa vai conseguir voltar a entregar o crescimento que ela se propõe a entregar, se eles vão continuar comprando, se eles vão continuar investindo, como é que vai ser isso, atrapalha demais a performance de Vale, de CSN. Então, com esse cenário de incerteza saindo, esses papéis voltam a performar. E óbvio, o dinheiro ele é limitado, né? A gente está num cenário aqui que acaba sendo um pouco o cenário de rouba-monte. Então ele vai, daquilo que subiu muito, Banco Itaú, Banco do Brasil, você começa a tirar um pouco para aquilo que está mais amassado. Mas eu continuo colocando aqui que eu vejo um cenário de small caps performando melhor para o final do ano, como tem acontecido até aqui em 2025, Léo. 10h20, vamos fazer o seguinte, a gente vai acionar agora o Guto Cerávulo lá na Central TC Investimentos. Ele sempre identifica uma assimetria, busca uma proteção com opções e tem educado financeiramente muita gente que não conhece esse mecanismo financeiro. Nós vamos com o destaque do Guto, tá aí o Guto que depois traz o pensamento do dia, filosofia financeira pra galera. Depois, vamos com os comentários do Gabriel Junqueira, que entre outras coisas vai falar de BPAC 11. É você, fera! Bem-vindo, Guto! Vamos lá, pessoal, muito bom dia, uma ótima semana a todos. Quero chamar a atenção para a BOVA 11. Para quem não sabe, né, ele é
uma ação, um ETF, né, para quem não sabe, que representa o índice Bovespa. Bom, topo histórico, já sabe qual a cartilha aqui da casa. Galera, vamos buscar defesa, tá? Tem outras maneiras, tá? Dá para você vender índice futuro, mas tem ajuste. Dá para vender o BOVA11, aí tem custo de aluguel. Vamos para o prático, para o simples. Para quem está comprado em BOVA11, né, ou quer defender uma carteira, o ideal é você comprar a put da própria carteira. Mas para quem está em BOVA11 e quer defender como todo, dá para comprar uma put, uma opção de venda. Então, BOVA11 nesse exato momento, a 133,86, perdão, tá? Nós vamos comprar uma put BOVA Rato, letra R, 134, de strike 134 para vencimento em 20/6. Temos 28 dias, o preço na casa de 1,90. Dessa forma, né, o preço que está agora a ação, com o preço dessa put é 1,90, né, você está pagando 1,3577. Olha só, a sua perda máxima é de 1,30%. 1,30%. Por quê? Né? Se ficar abaixo, quem compra tem o direito. O direito de quê? Como é uma put, né, que é uma opção de venda, o direito de vender é 134. E aí você limita. Agora, se subir, rumo aos 200 mil pontos, galera, vambora. É faca na caveira, dinheiro na carteira. É lucro no bolso. Isso aí, meu amigo. Vambora. E vamos ao pensamento do dia. Ó grande guru iluminado, o acordo tarifário entre Estados Unidos e China é tipo DR de casal. Promete paz, mas na próxima semana já tem treta no WhatsApp. Guto, mais formalidade, Guto. Tá bom, anota essa. 2 impérios, 2 homens, um aperto de mão carregado de séculos. Na diplomacia, sim. Por fora, protocolo. Por dentro, é xadrez. Beijo no coração. Guto Cerávulo. Ó, de todas as filosofias, de todos os pensamentos, essa reflexão pra mim foi a mais profunda e a que mais conversa com o noticiário. Impressionante. O Guto só evolui. Alavancado. Não, tá. Guto é sensacional. Outro nível, né, Coutinho? É. Comedido. Dólar e índice, vai lá, Coutinho. A gente coloca na ponta da faca aqui, ó, a moeda americana que tá avançando 0,37%, R$5,695. E o Ibovespa, 137.018 pontos. É um ganho de 0,37%. Vai lá, Coutinho. O índice corrige, na verdade, é o que fez desde o início do dia, abriu a 1,40305 e de lá para cá só foi. Tá num suporte, eu cantei, era um ponto de compra a 1,38904, cota 1,38810. Já discorre 100 pontos, sem problema nenhum. Não dá para cravar a inércia de virada de um movimento muito longo. Vendidos no índice, por favor, atento, 904 é um suporte. Dólar permanece lateralizado, muda absolutamente nada. A gente teve a abertura do dólar a R$ 5,700. O dólar subiu R$ 5,719, o dólar devolve. Se você olhar esse candle aqui no diário, é praticamente um hamburguinho de novo, pavio para cima, pavio para baixo, praticamente no 0 a 0. O dólar, direcionalmente falando, mostra pouco. Ok, Coutinho, obrigado. Ó, vou fazer o seguinte, Léo, coloca por favor os destaques de agenda pra gente colocar todo mundo na mesma página. Aí está, ó. Feriado em Singapura, em função do dia de Vesak, protocolo que a gente coloca aqui em praças que tem bastante negociação financeira. Aí nós estávamos no monitoramento das palavras de Haddad em entrevista concedida ao portal UOL, que foi gravada ou transmitida a partir das 9h30 da manhã. E mais tarde ele tem gravação, veja lá, gravação para Globo News às 2h30 da tarde. Então, um rápido parênteses em relação a Haddad, porque é o seguinte, uma das matérias que repercutiram as falas do ministro, nós não interrompemos a programação porque nenhuma fala foi novidade, provocou alguma reação diferente, nada muito fora da curva. Porém, essa matéria aqui que eu estou compartilhando, ela ajuda a sintetizar. Haddad diz que fará de tudo para cumprir metas fiscais. O ministro diz que o país pode crescer em torno de 2,5% neste ano, caso o governo siga com o compromisso de cumprimento das metas estabelecidas
pelo arcabouço fiscal. Tá aqui, ó, o ministro da Fazenda reafirmou na segunda que fará de tudo para cumprir. Segundo ele, será um esforço para que as variáveis econômicas se acomodem de modo que o Brasil possa crescer a uma média de 3% ao ano até o final do mandato do presidente Lula. Haddad foi questionado sobre possíveis novas medidas de ajuste fiscal. Eu vou fazer tudo o que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo, para que as coisas se acomodem em um patamar que eu considero satisfatório para a economia crescer, respondeu o ministro. Para Haddad, o juro praticado no Brasil, estabelecido pelo BC, está em patamares altíssimos. No entanto, ele afirma que o governo trabalha para alcançar uma taxa de crescimento próxima de 2,5%, mesmo com a Selic definida em 14,75%. E aí vem aqui o final. Eu acredito que nós podemos concluir os 4 anos do mandato do presidente Lula com uma taxa média de crescimento de 3%. Eu penso que esse ano, mesmo com juro alto, vamos crescer em torno de 2,5%, o que juntando com os outros 2 anos dá mais do que 3%. Segundo o ministro, a inflação, que é uma das grandes preocupações do governo, só pode ser resolvido por meio do cumprimento das metas fiscais pelo governo e a atuação do BC para conter a alta dos preços. Essa frase aqui é bem importante, né? Como quem diz, não vamos flexibilizar de novo as metas fiscais. Mas a pergunta da qual eu senti falta até essa altura é, então, ministro, existe a possibilidade de mais gastos, por exemplo, aqueles que serão destinados para ressarcir os punidos e os vitimados pelo escândalo do INSS fora do orçamento, fora do resultado primário? Porque esse é um jeito de descumprir, né? Eu não descumpro formalmente o arcabouço, mas no fim do dia não tem almoço grátis, dinheiro não dá em árvore. Se eu vou pagar 1, 2, 5, não sei quantos bilhões por fora do orçamento sem impacto no resultado primário, essa conta ela vai ter que fechar de algum jeito, né? E no fim do dia é dinheiro do contribuinte ou de endividamento que o contribuinte paga na média através de uma Selic onde está também. Não tem almoço grátis. Bom, 10h27, esse é um destaque aqui importante das falas do Haddad. Não foi justificável interromper a transmissão para isso, mas é sim protocolar pagar. E aí a gente volta para os destaques de agenda, Léo, agora olhando para frente. Por quê? Nós temos o Diogo Guilhem no evento do Bank for International Settlements. 9h15, 1h30 e 3h15 da tarde são os horários distintos em que se espera falas do Diogo Guilhem. Por enquanto, o Lucas não dividiu comigo nenhum highlight das falas eventuais que surgiram às 9h15. Se houver, ele me dá um toque nesse sentido. Já saiu o Boletim Focus, agora às 11h15. Nós temos Krugler, uma das autoridades do Fed, falando. 1h da tarde, o relatório WASDE, que fala sobre os pontos agrícolas lá dos Estados Unidos. 3 horas o balanço orçamentário federal americano e os balanços brasileiros hoje com Petrobras, Itaúsa, Telefônica, Sabesp, Apvida, Natura, Brava, Direcional e Dux. E mais, ó, tem IRB ali, Inter, SBF, Banco Pan e outras empresas. É que não coube tudo aí. Léo, mas tinha espaço. Mas você ia ficar cansado, porque o que tem de empresa relevante divulgando o número hoje. 10h29, vamos fazer o seguinte, amigos. Já vamos emendar na abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, e aí na sequência o show é do Coutinho, o show é do Gabriel. Nós vamos praticamente 25 minutos aqui, 20 minutos com os pedidos da audiência, com os comentários que o Gabriel separou, com análise do resultado de BPAC 11, a melhor e mais completa cobertura do mercado financeiro está aqui na TC News. Obrigado aos praticamente 3.400 simultâneos que estão conosco. Quem tá aqui tá com tudo, quem tá de fora tá deixando boas informações escaparem, hein? Quase 1.900 likes para esses 3.400 simultâneos. É até pouco, hein? Vamos ser rigoroso. 3.400 simultâneos, beirando os 1.900 likes. Convoca, Coutinho. Pessoal, para deixar aqui o menino feliz, você sabe que ele... por favor, se você não se importar, dedo no like, e a gente fica muito agradecido. Bora lá. Tá bom, Coutinho. Mas você também fica agradecido. Não demais. Não, mas a nossa audiência, ela é impecável. Você pode... Quantos likes você quer, chefe? Não, vamos passar dos 2.000 agora, vai, Coutinho. Agora. Dedo no like, então, pessoal. Vamos lá. Pronto. Fibolike neles. 10h30. Então, relógio girou. Abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Bora lá, galera. Muito importante a gente monitorar na data de hoje essa dinâmica. E atenção. O DXY está em 101.500, o que na prática implica um nível menor do que aquele que nós vínhamos narrando. Nós chegamos a falar em 101.800.
mas ainda assim é um dólar mais forte a nível global, sobe 1% na média o dólar ante as moedas desenvolvidas. Segundo ponto, esse é o mais importante de todos, se tivesse que hierarquizar eu abriria com esse. O VIX está caindo 11% e está já ameaçando perder os 19,5 pontos. É o índice do medo, que traz no número a performance média da volatilidade implícita das opções de S&P. Todo esse palavrão para te dizer que boa parte dos institucionais seguia por meio do VIX para tomar mais ou menos risco. Pois bem, esses atores vão olhar para um VIX abaixo de 20 pontos depois de meses e vão aquecer mais os motores para tomada de risco. Aí a gente tem os yields de 2 e 10 anos avançando 12 pontos base ou 10 pontos base em média. Por qual, você pergunta? Eu te respondo. As pessoas estão se desfazendo dos títulos para apertar o botão do risco na renda variável. Qual que é o resultado clássico? Tô com o título na mão. Agora eu não quero mais, eu vendo. Se todo mundo vende ao mesmo tempo, o preço cai e necessariamente o rendimento sobe para compensar. É a dinâmica que nós estamos vendo. Agora vamos falar das 7 magníficas? Você que tá comprado nas 7 magníficas, hein? Cuidado, hein? Não vai ficar tão empolgado assim. Tem gente já abrindo uísque essa hora. Segura, garotinho. Que isso? Tesla, 5,7% de avanço. Tesla está de volta à faixa dos $300. Agora $315. Amazon sobe 8,38%. Meta 6%. Google 3,23%. Nvidia 4,5%, Apple 4,5%, Microsoft 1,20%. Não há exceção entre as 7 magníficas. Lucas Wood, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, é com você. Vambora, dar os 3... Perdão, olha o pigarro. Olha o seu pigarro, Mr. Pigarro. Eu fiquei aqui quase uma hora sem falar. Voltei a falar, pum, pigarro. Não tem jeito. S&P 500 na região dos 5.000 com mais 800 pontos, 2,72% de avanço para ele. Partindo para Dow Jones, 42.230 pontos, 2,38% de alta. Para a gente finalizar, nós temos Nasdaq, 20.762 pontos, avançando 3,48%, cerca de 3,5%. Léo. E o Russell 2000 está subindo 4,15%. Antes de falar como é que isso aí vai bater no Brasil, vamos com o Coutinho entender no gráfico o comportamento. Vai lá, Coutinho. Olha só, pessoal, o mercado segue estável em termos de todas as figuras com cunho altista. Se a gente olhar, vamos fazer um exercício diferente. Quem sabe faz ao vivo e improvisa ao vivo. Vamos colocar todos esses caras aqui em gráfico de 15 minutos. E aí a gente consegue enxergar um pouquinho de como é que tá o intraday dele. Olha só, sobe, lateraliza, você tem aqui uma pancada e depois a estabilidade. Então, no intraday, ou seja, no diário, eu já falei que é envelope de alta, todo mundo subindo. No intraday, a gente também tem praticamente a mesma figura. Olha só, sobe, lateraliza, todos os 4 índices, S&P, Russell, Dow Jones e Nasdaq, todos eles com a mesma perspectiva, todos eles estáveis no momento, mas no intraday, assim como no diário, todos eles com manutenção altista. 10 horas com 34 minutos, obrigado pro Coutinho. A maneira como isso bate aqui na Bolsa Brasileira é a seguinte: o dólar tá mais fraco. A moeda americana tá avançando agora 0,30. Antes subia mais do que isso. 0,40, 0,50. O Ibovespa vai arrefecendo o viés de alta, subindo 0,32. Está em 136.949. Ou seja, aquela provocação que eu deixei mais cedo, para os nossos comentaristas pensarem sobre se, a partir de uma concentração de capital mais forte nos Estados Unidos, uma vez que a descompressão da balança de riscos não foi pequena na madrugada, poderia implicar uma realização do Brasil, que surfou muito pelo movimento oposto, isto é, a desconcentração do capital dos Estados Unidos, ela por enquanto está se mostrando válida, porque o Ibov está com freio de mão puxado. Ao mesmo tempo em que nós temos alguns papéis subindo, não são nem poucos, a maioria está caindo, mas nós temos papéis subindo. Quem está brilhando, e aí o peso na composição do Ibov fala por si, é Vale, é Petrobras e é Prio. Esses papéis somados entregam 1.100 pontos para o Ibovespa. Não fossem estes,
possivelmente o Ibovespa estivesse numa realização mais forte. E tome mínima para o dólar. Então vamos lá. Coutinho, revisita o gráfico do índice do dólar, depois Gabriel Junqueira, 10h35. Então vamos lá, pessoal. No caso do índice, seu lado esquerdo. Primeiro no diário para pegar contexto, né? Então, o índice praticamente guepou e caiu durante todo o dia até o momento, 10h35. O que não desfaz a nossa figura de cunho altista. Apesar desse longo candle vermelhão aqui, essa encorpada toda, ela permanece altista. Gráfico de 15 minutos para day traders de plantão. Tinha aquele pit stop a 138 que eu cantei compra 1,38,904. Nota que o mercado realmente desacelera, pedir atenção para os vendidos. Essa atenção ela ainda vale, ainda que eu esteja abaixo do ponto que eu falei que era compra, você tem já a montagem de uma figura de reversão. No caso do dólar lateralizado, no 0 a 0 abrimos a 5.700, agora 5.690, praticamente estável. Se você for para o gráfico de 15 minutos desse cara, tá aqui, mercado bateu ali no 719, volta para dentro de um canal sem informação gráfica significativa. 10h36. Olha, entre os papéis que mais caem, nós temos aqui Sabesp, não só a variação percentual de mais baixa, 3,20% de recuo, como 170 pontos a menos na composição do Ibov, tá? É o grande destaque negativo. O Lucas Uti tá chamando por leilão. De quem, Lucas? Banco Pan acaba de sair de leilão nesse segundo, Léo. Cotação, R$ 7,85. Banco Pan que divulga resultado hoje. Gabriel, pensando em fundamento, o gráfico de BPAN 4 vai entrar aqui na tela, o Coutinho já tá organizando a cozinha. Em termos de fundamento, é um banco que te agrada? Bom, Léo, vamos lá, né? Eu acho que quando a gente pensa nesse banco, né, a gente tem que olhar muito para os acionistas, né? Hoje o BTG Pactual tem 75% do banco, né? Então muitas pessoas falam no mercado que comprar a BPAN 4 é uma forma de você se expor a BPAC, só que mais barato, né? Ele faz uma coisa um pouco diferente do que o BTG Pactual, porque ele está mais focado na parte de crédito para classe C e D, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui o trade de Banco Pan sendo muito mais uma futura incorporação ao BPAC 11, seja por meio de troca de ações, do que uma tese de investimento nesse banco propriamente dito, viu, Léo? Ok, e aí você me dá um belo gancho para a gente falar de BTG Pactual. Vamos lá, na tela aqui a manchete para a galera se ligar. Lucro do BTG Pactual cresce para 3,4 bilhões no primeiro trimestre. Veja o balanço. As receitas do banco subiram 6,84 bilhões no TRI, uma alta de 16% frente ao mesmo intervalo de 2024. Números fortes. Gabriel, headline está aqui, fica à vontade, sua leitura. E na sequência o gráfico do Coutinho. Coutinho, quando a bola chegar aí para você, você fala de Banco Pan e também de BPAC 11. Pois não, Gabriel? Bom, vamos lá, né? BTG Pactual teve um lucro aí de 3,4 bi no primeiro trimestre, Léo. Isso é um crescimento de 17% do ano contra ano e 3% tri contra tri. O ROI do banco ficou em 23,2%, o resultado é 3% acima da expectativa do mercado. Vale lembrar que Itaú entregou um ROI de 22%, né? Então o BTG foi melhor do que o Itaú nesse tri, né? Então isso já é bastante positivo. Teve um grande desempenho na área de crédito corporativo, gestão de ativos e patrimônios, as receitas financeiras que compensaram a fraqueza em um banco de investimentos foi o parte de Sales and Trading, que não foi muito bom. A eficiência operacional ela se manteve saudável com índice de 37%. Destacou também a aquisição da Julius Baer no final de março, que aumentou o número de funcionários e o volume sob gestão de forma significativa, né? Eles compraram a operação do banco Julius Baer no Brasil e isso trouxe para a área de Wealth Management do BTG Pactual uma grande alavanca operacional, né? Mas se não tem ainda um impacto nessas receitas e nessas despesas desse primeiro trimestre, a gente vai ver isso ao longo do ano. No detalhe, o banco sofreu aqui uma queda de 25% nas receitas de IB, né? Então a parte de banco de investimentos continua entregando menos, né? E esse sempre foi o grande carro-chefe do BTG, mas isso acontece porque o nosso mercado de capitais não está tendo muita atividade, né? Uma volta da atividade no mercado de capitais vai fazer com que a área de banco de investimento do BTG volte a performar. O crédito corporativo, como que eu falei, foi o grande destaque, cresceu 35%, a carteira expandiu 27%, principalmente no segmento de pequenas e médias empresas, né? Então, BTG Pactual, belo resultado, belo banco, seguimos de olho aqui, Léo. Vamos lá, pessoal, dando uma olhadinha no gráfico, BPAC na tela, coloquei primeiro no semanal,
Nota que a formação é longa, o ativo saiu de 26, sobe, longa lateralização, ainda fez um pivôzinho aqui e sobe. Então, tudo sob controle, o ativo cota R$ 40,32. Nota que você tem essa resistência a R$ 40,95, o ativo sentiu, deu uma desacelerada. Quem está comprado, por favor, fique atento. O ativo pode fazer nova correção a 38,20 antes de continuar subindo, mas mantém a sua primária altista. No caso de Bepam 4 na tela, eu deixei desenhado aqui de forma mais didática em amarelo um longo canal de alta. Você não tem uma formação gráfica de pivô, envelope, nada que coloque o movimento de forma mais discricionária, tá? Então assim, o ativo ele vai subindo dentro de um canal, praticamente por movimentos harmônicos. Eu coloquei um FIBO simplesmente de referência, o ativo cota R$ 7,80, quem está comprado está bem comprado. A sua próxima barreira é R$ 8,12 e o movimento final desta formação, R$ 8,73. Ok, Coutinho, caprichou meu garoto, 10h41. Bom, o Gabriel queria falar sobre SLC Agrícola. Ele vai ficar à vontade para esse gancho e tem uma galera falando de Magazine Luiza. Então são as duas partes mais fundamentalistas que eu queria te endereçar. Na sequência, o Lucas Uth separou alguns pedidos da audiência para a gente levar até 10h55, quando o Alex Martins estará de volta aqui. Então, primeiro em relação a Magalu, antes, Coutinho, de SLC, porque ó, você lembra desta manchete lá do dia 8 de maio. Magalu, lucro cai 62,5% no primeiro tri de 25. 11,2 milhões a fotografia. Diretora de RI vê impacto dos juros altos. Gabriel, qual olhar você pode trazer para quem monitora o varejo em geral, Magalu em particular? O papel hoje está se destacando, vai subindo cerca de 5,5%. Bom, Léo, eu vejo que, conforme eu falei na semana passada, né, eu acho que o juros fez topo no Brasil, então a gente vai trabalhar agora com um patamar de juros futuros, tanto que basta olhar para a curva, você vê que a curva está invertida, então o mercado já precifica, né, juros menores no futuro. Com esse mercado olhando para um corte de juros, assim, obviamente, não sei se esse ano, não sei em que horizonte, mas você falando já em um corte de juros, né, esses papéis que sofrem demais começam a ser os papéis de fazer o posicionamento. Tem muita gente que fala, pô, mas o cenário está muito ruim, a economia está muito ruim. Sim, de fato está. Porém, quando a gente fala de mercado financeiro, o mercado olha para o futuro. E você tendo uma curva fazendo topo, ela vai começar a se posicionar pensando no corte, pensando na redução dos juros, e os papéis mais amassados são certamente os papéis de varejo que estão conseguindo sobreviver de um jeito ou de outro, né? Essa aqui é a realidade, eles estão meio se arrastando hoje, mas estão conseguindo sobreviver sim, Léo. E aí, Magalu, no gráfico diz o que para você? É uma região de congestão? Está congestionado na parte inferior, lateralizado. No curto prazo, o Magalu é baixista, então você tem aqui um pivôzinho de baixa, tá? Também já comentei, Magalu da forma que tá que nem Petro, né? Petro não conseguiu 30,23, Magalu não consegue os R$ 8,23. Se vier abaixo, aí azeda, você projeta Magalu a 6,21. Magalu sobe hoje 5,6%, numa figura gráfica ainda baixista. Isso aqui não cai, lateraliza, cai. Alô, Betá. Área de lateralização. Tá vendo? Cada vez mais precisa, Beto. Comentários pontuais. Amigos, nós precisamos ajustar uma informação. Nós há pouco dissemos que Banco Pan divulgaria resultado hoje, pedimos desculpas. Banco Pan divulgou o resultado já na sexta-feira, tá aqui a manchete. Lucro do Banco Pan sobe para 230 milhões no primeiro trimestre. O índice de Basileia do banco recuou para 13,6% no tri em questão. Fechado? Então não se confundam, Bepam 4 já prestou suas contas. Nós temos 10 horas com 44 minutos, agora sim, Gabriel, SLC Agrícola, você traz pra gente o seu olhar sobre a empresa, pois não? Bom, Léo, eu queria dizer que na semana passada a empresa soltou um fato relevante falando de uma mudança no contrato de arrendamento com a Terra Santa, nossa querida Land 3, né? E aí vale a pena a gente revisitar um pouco esse deal, porque eu recebi vários relatórios de sell sides dando downgrade no papel, colocando que isso seria um risco para a tese de SLC Agrícola, né? O aumento do arrendamento, que teria um efeito econômico de 1,5% na receita, enfim, aquelas contas lá que a turma faz, aparece com uns números assim que ficam muito assustadores no relatório, mas
o que eu queria dizer é que eu acho que isso é um processo natural de uma empresa de terras, né? Então, quando a SLC fez o deal de aquisição da operação agrícola da Terra Santa e, consequentemente, o arrendamento das terras, você já sabia que depois de 3 anos você teria o aumento do valor em sacas de soja, do valor do arrendamento. Esse valor em sacas de soja é um valor totalmente adequado ao mercado, adequado às terras da Terra Santa. Vale dizer, a Terra Santa tem terras com algodão, com infraestrutura, faz safra, safrinha, 20 sacas é o valor de mercado que se paga para arrendar essas fazendas. Então, tudo isso que está acontecendo, além de já esperado na tese de SLC, porque quem acompanhou o deal já sabia que isso já estava em contrato, também não é nada fora do que o mercado pratica, né? Então não é que a gente está vendo a SLC saindo prejudicada, muito pelo contrário. E isso não é um risco, né? Isso não é um risco a tese de investimento da empresa, é normal. É como se a gente tivesse uma empresa que aluga um apartamento, aluga um escritório e você sofreu um reajuste no contrato de aluguel conforme o que já estava escrito no contrato, né? Então a gente viu um movimento muito negativo em SLC desde que isso saiu, mas eu coloco aqui que do lado dos fundamentos não tem base que a empresa corrija mais por conta disso, Léo. Anotado, Gabriel. Bora para SLC no gráfico. Você, Coutinho. SLC faz um movimento de correção, tem um pivôzão longo, o ativo cota 18,71, o gráfico conversa com o Junqueira, eu tenho um ponto de compra logo próximo a 18,05, só precisaria dar uma olhadinha neste candle, como esse é o candle da semana, a gente não pode tomar nenhuma conclusão sobre ele, tá? Mas eventualmente, se houver uma lateralização e uma desaceleração, SLC encontraria um suporte a R$18,05. Boa, Coutinho. 10h47. Lucas, vamos se revezar agora pra gente contar pro Coutinho esse nosso revezamento. Ele vai passar por pedidos que vêm do WhatsApp e algumas demandas que vêm do chat do YouTube. Então nós vamos nos revezar aqui, você faz um pedido, eu faço outro, o Gabriel fica à vontade caso queira complementar, temos até 10h55 para isso. Lucas, abre os trabalhos pra gente, qual que é o primeiro papel que você endereça pro nosso Coutinho? Primeiro pedido, Guar 3, Coutinho, vamos nessa. Guar 3, Guar 3, vamos dar uma olhada em Guararapes então, double clique, zoomzão. O gráfico bem parecido com o gráfico da SLC, tirando a correção, né? Você tem um longo pivô, Guar 3 sobe para lateralizar. Quem está comprado, está bem comprado. O ativo cota R$ 7,94. Olha quem chegou. O ideal, 8,42. A partir de 8,42, R$ 10,19. Lateralizado com envelopezinho. Sobe, lateraliza, sobe. Azeda, abaixo de 7,73. Coutinho, Fala, meu amor. quero comprar Você quer comprar o quê? Pets 3. Pets 3. Podemos dar uma olhada em Vamos Pets. lá, bora. Podemos dar uma olhada, faz tempo que a gente não dá uma fibada em Pets. Vamos ver o que ela quer fazer. Pets 3. O ativo está lateralizado. Fiboninha está alavancada, né? Porque o que você tem em Pets 3 é uma compra especulativa sob suporte, né? O ativo sai de fundo, vai para topo, sai de fundo, vai para topo, sai de fundo, eventualmente para ir para topo. Então o que você tem em Pets é uma compra especulativa sob suporte a R$ 3,91. O ativo cota 4,07. 10h48. Bom, Pets foi então a encomenda aqui da nossa Fiboninha. E aí vamos olhar ainda para o segmento do petróleo e petroquímica. Braskem, muita gente pediu no chat do YouTube, ficou aqui no meu radar. BRKM5, subindo 7,5%, que beleza. R$ 11,04. Você, Coutinho. O ativo lateralizado, 8,71, 12,26. Formação gráfica permanece ruim. Nota que praticamente você tem uma troca de candles, né? Você tem um candle de alta, um candle de baixa, um candle de alta e por aí vai. Formação é uma formação de convergência, fundos ascendentes, topos descendentes. Formação gráfica ainda não é favorável. Se tivesse que cravar, seria para cima, né? Isso aqui enseja um envelope de alta, mas de novo, uma formação ruim. Ok, meu caro Marcelo Coutinho. Gabriel, em relação a esses 3 papéis, tem algum que você queira rapidamente pensar? 10h49, diga lá.
Olha, Léo, eu particularmente olho para Braskem, olho para Pets, mas são papéis que acabam ficando um pouco distante quando eu falo aqui dos fundos, das nossas posições. A gente opta por estar mais ligado aos papéis que estão trending, assim. Eu até coloco aqui uma sugestão, que saiu um fato relevante enquanto a gente estava fazendo aqui o programa, né, sobre Raízen. A Raízen, ela anunciou a venda de uma usina em Leme, uma venda por 425 milhões de reais, que tinha capacidade de moagem aqui de 1.800.000 toneladas de cana-de-açúcar e também transferiu 1,5 milhão de toneladas dentro do acordo. Isso faz parte da reestruturação da empresa e a Raízen tem chamado a atenção no pregão de hoje com uma performance mais positiva, Léo. Muito bem, Raízen, portanto, no radar. Nós temos o gráfico na tela, o Coutinho fala. Lateralizado entre R$ 1,62 e R$ 1,92. O ativo lateraliza desde fevereiro 25. Então você tem aí praticamente 3 meses e meio que o papel está de lado. A priori, graficamente, não tenho nada que me diga. A lateralização, ela, além de ser uma lateralização, nota que ela vai se tornando o que a gente chama de lateralização concêntrica. Ela vai afunilando e ela vai ficando mais no meio do canal. Isso é pior, porque quando sobe, pelo menos eu posso montar um envelopezinho de alta e sair. Quando cai, a mesma coisa para baixo. Nota que Raízen, além de estar lateralizada, ela vai ficando lateralizada mais no meio, o que dificulta ainda mais você ter um viés para esse papel. Ok, Coutinho. Pra gente fechar aqui dos teus pedidos, Lucas, o último. Acredito, Raiz 4. Raiz 4. Ah, Raiz 4. Raiz 4 fizemos. Tava aprofundando. Teve o que chegou também foi no YouTube ou foi no WhatsApp esse? Esse aqui acho que foi no YouTube, mas teve o do nosso queridíssimo lutador do milênio pedindo Smart Fit, Coutinho. Smart Fit? Vamos dar uma olhada nesse cara, SMFT3. O ativo cota R$ 22,26, tá praticamente 0-0 com o candle anterior, ainda baixista. Você tem aí, como já falei, R$ 21,57 como uma compra, um suporte mais alavancado. O mais conservador aguarda, R$ 21,57 se transforma em R$ 20,21. 10,52. Marcelo Coutinho, Fiboninha. Esta dupla de dois. Agora, nós vamos falar menos de academia e exercício físico e mais de Donald Trump. Aí, Gabriel, tava com saudades? Donald Trump está falando, nós temos condições? Porque o Gabriel, ele tá aqui, ó, junto comigo, ele está detalhando, a gente tá monitorando minuto a minuto, ele começou a falar agora. E ele tá detalhando as ações relacionadas ao barateamento dos remédios, entre outros assuntos. Quando o Trump tá diante do microfone, nós sabemos que ele pode ir para qualquer direção. Vamos à síntese até o momento, ó. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar a Índia e o Paquistão com o comércio, se referindo ao conflito entre os dois países. O comércio é uma grande razão pela qual eles pararam de lutar. Tá sugerindo aqui que o pragmatismo comercial levou os dois países a pararem a luta na região. A ver, hipótese do Trump. Ele não detalhou ainda especificamente a maneira como vai sustentar preços mais baixos dos remédios, mas é uma das pautas, um dos assuntos que andam no nosso radar. Porque ele anunciou mais cedo, lá na Truth Social, que é no mínimo 59% mais barato o preço do remédio a partir de agora nos Estados Unidos. Alguns podendo chegar a mais desconto do que esse. Aí ele disse assim, ó, olha como o Trump reembala da maneira como interessa a ele. Conseguimos uma reinicialização total com a China. Gabriel, é isso, né? A gente tem que ficar craque em cobrir o Donald Trump. Quem leva à risca tudo que ele fala, quebra a cara. Você vê que semana passada, antes da Super Quarta, ele chegou e falou, não vou tirar os 145% de taxa contra os chineses. Agora, em tom de vitória, ele diz, conseguimos uma reinicialização total com a China. Vamos lá, Gabriel, seu destaque final. Pois é, Léo, até o Papa, né, ele conseguiu. Então, assim, ele realmente Gabriel, tem conseguido bastante. Perdão, preciso te interromper. Acabou de pintar um urgente aqui. Foi bem na hora que você retomou a palavra. Acordo de Trump sobre a China não cobrirá tarifas sobre carros, aço, alumínio ou produtos farmacêuticos. Muita atenção a isso, hein? Trump está falando neste momento e cai aqui esse destaque. Acordo dos Estados Unidos sobre a China não cobre tarifas sobre carros, aço, alumínio e produtos farmacêuticos. E ele enfatiza, como é o grande assunto hoje, o produto farmacêutico, nesse seu pronunciamento, ele enfatiza,
O acordo com o país asiático não inclui produtos farmacêuticos. Aí ele coloca outro eixo aqui, dizendo que abordou Tim Cook esta manhã e que ele vai construir muito nos Estados Unidos. Você está acompanhando as imagens paralelas do Trump, fazendo os comentários dele. Gabriel, vou te pedir agilidade então para você compilar, a gente segue monitorando minuto a minuto. Com o Trump é assim, emoção até o final, vai lá. Bom, Léo, fechamento aqui, mercado hoje deve ter um dia de rotação forte, a gente pode ver o que estava andando até um tempo atrás realizando, o que estava para trás subindo, tanto que o Small 11 cai 0,60 enquanto a bolsa sobe 0,30. No entanto, não vamos fazer calma, não vamos fazer pânico, o mercado deve continuar com a tendência que ele estava até então e acompanhamos aqui no Todo Dia. Léo, valeu, muito obrigado e até amanhã. Ok, 10 horas com 55 minutos. Muito obrigado, meu caro Gabriel Junqueira. A gente volta a conversar com você amanhã. Olha, amigos, 5 para as 11, o Alex Martins está para voltar. Coutinho, eu vou pedir para você enfatizar dólar e índice e dólar nesta dinâmica ainda latente do dia 12 de maio. E a depender do que o Trump falar, vai movimentar mais. Ó, acabou de pingar aqui mais uma atualização. Falarei com o presidente da China, Xi Jinping, no final da semana, talvez. Seguimos monitorando. Seu destaque final, Coutinho, e obrigado por mais uma. Bora, pessoal. Então, assim, o índice do seu lado esquerdo, aquela compra a 1,38,904 fica preterida, né? Porque já caiu, já lateralizou, já montou um envelopezinho de baixa aqui. O objetivo, então, agora passa a ser 1,38,035, se faz a manutenção da venda. O dólar segue igual, não direcional. Estávamos ali a 5.700, caímos 5.695, sobe 5.708. Formação gráfica, não tem o pivô, não tem o envelope, não tem nada. O dólar dá uma bela de uma esticada aqui agora com relação ao tamanho dos candles anteriores, mas a formação gráfica ruim, fica aí mais cautela do que qualquer outra coisa. Papai, Oi, amor. já fiz a parcial. Já fez a parcial em quê? Pets 3, Pets 3. eu pago o almoço. Tá abusada. Tá bom, Vamos filha? no mosca frita. Mosca frita. Tchau, Coutinho. Tchau, Fimoninha. Tamo junto. Tchau, pessoal. Um bom dia pra vocês. Um abraço.